Eu saúdo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Queridos e amados irmãos, saiba que Deus, Ele preparou o melhor para você. Amém? A Bíblia vai dizer que aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Você não ama, não o ama extremamente? Então, é esse melhor que Deus preparou para você. Amém? Porque você o ama, né? Em nome do Senhor Jesus. Só que você precisa ter uma conduta exacerbada, né? Colocar-se na posição em que Deus te chamou. Se você foi chamado para ser alguma coisa, um ministro, um embaixador, né? Ou tem algum cargo eclesiástico aí, então você precisa se colocar na posição, né? E caminhar. Amém? Mas não se preocupe que Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita. Amém? Ele capacita os seus escolhidos. Claro que é. Tudo do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser. Amém, irmãos? A gente tem que aceitar a vontade do Senhor. E nem sempre vai ser fácil. Se você tem uma vocação, uma chamada, olha, cinge os seus lombos, porque o bagulho é doido. De verdade você vai passar por muitas lutas, muitas provações. Tem que passar os vales, os desertos. Amém? Porque se você não passa, você não tem maturidade, você não tem experiência, você não tem conhecimento, não vai ter a vocação para o seu chamado. É experiência, sem isso, sabe, imagina uma pessoa imatura que não tem responsabilidade, como é que vai estar de frente de algumas coisas se não tem o preparo? Assim, Deus, Ele é perfeito, Ele faz as coisas de forma perfeita, então nós temos que aceitar o bem e o mal também que o Senhor permite nas nossas vidas, porque como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as suas lutas, batalhas travadas, eu sei, é difícil. Você é um ser humano, você tem sentimentos, você fica triste, você sente frio, você sente fome, você sente carência, você se sente só, entende? Você tem todos os sentimentos que todo ser humano tem, entende? Então essas lutas e essas batalhas que você trava, irmão, é para te deixar forte, varão. É para te deixar forte, varão, amém? Porque Deus tem algo grande para sua vida, algo impactante, então você precisa ser forte, amém? Corajoso, e através de todas essas lutas, essas batalhas travadas, no meio da guerra, você vai perseverando, você vence, passa por cima do inferno e pisa na cabeça de Satanás. Eita, glória a Deus, aleluia. Sai do meio, Satanás, olha ele aí, irmão. As legião aí, ó. Sai fora, aqui vocês não tem não, porque aqui vocês é fraco pra mim. Vai caindo por terra, vai caindo por terra. Sai, sai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Eita, glória. O Senhor Jesus Cristo estendeu a mão aos apóstolos e deu-lhes poder para expulsar os demônios, aleluia. Então, pela misericórdia de Deus, para a glória de Deus, eu tenho essa capacitação para expulsar toda a falange do inferno aqui, ó, no poder de Deus em nível mundial. Eu nem preciso estar em Londres, no Canadá, na França, sei lá onde for. Onde tiver uma igreja Deus e Amor, eu estou orando aqui, estou desfazendo todo o laço do embaraço dos irmãos lá do outro lado lá do mundo, lá, irmão. Eita glória, esse é o poder de Deus. Jesus diz, aquele que crê em mim fará os milagres que eu fiz e maiores ainda. Eita glória, e os irmãos vão ver milagres aí em outros lugares do mundo, em outros cantos aí, amém? Em nome de Jesus, pela minha intercessão e a busca aqui pelos irmãos em constante oração, buscando por todos os irmãos, amém, meus amados irmãos? O apóstolo Newton Lima aqui está clamando pelos irmãos. Eu oro para todas as igrejas, todos os amados irmãos, mas em especial é o povo da Deus e Amor aqui, que é onde eu congrego aqui, onde Deus me chamou para apacentar o rebanho. Então, eu estou aqui para estar cuidando dos amados irmãos, é responsabilidade minha, porque o pastor vai ter que dar conta das ovelhas lá em cima, lá naquele dia lá, tá? Não é o diácono, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o missionário. Quem vai dar conta é o pastor, do pastor para cima, pastor, bispo e apóstolo vai ter que dar conta das almas. Então é responsabilidade minha e eu sinto o peso da responsabilidade e a incumbência. E eu sei que é difícil. E aqui tem hora, irmãos, nossa, semana retrasada, veio legiões de demônios aqui em casa. Eu senti aquele peso da opressão aqui em casa.
Eu senti oprimido assim, com aquela opressão e o diabo vindo com aquela luta, aquele peso espiritual travado. Mas aqui através da oração constante, a oração, o louvor, na adoração, que o mal não existe o louvor. Davi era levita quando ele foi ungido a rei. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou dele. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, que era um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sente a glória dele aí. E aí Davi louvava e exaltava o Senhor, porque ele era um levita da casa do Senhor. Só que a unção dele foi ungido a guerreiro. Davi foi ungido a guerreiro para ir nas guerras de Deus, lutar pelo povo e conquistar e ser um grande conquistador de bênçãos e grandes vitórias para a glória de Deus. Então ele tinha aquela alma de guerreiro, de lutar, de batalhar, de guerrear, de pelejar. Isso é uma unção, tá? A unção de guerreiro. Amém? Então naquela época era uma outra forma, ali ele tinha que usar o braço, né? Hoje não é mais assim, a nossa luta é espiritual contra as hostes espirituais da maldade. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Nós não podemos dar lugar à carne, a gente vai usar as armas espirituais em Deus. Mas Deus faz ainda guerreiros hoje, com alma de guerreiro, igual o Davi recebeu aquela unção de guerreiro, a Bíblia vai dizer. Tá entendendo? E aí as guerras é contra o diabo e automaticamente destruiu as hostes espirituais da maldade, irmãos, os principados, os demônios nas regiões celestes, entende? Destruiu as falanges do diabo. O que acontece? Eles caem por terra. Automaticamente eles caindo por terra, o que cai por terra? Cai as forças daqueles que se levantam contra você. Cai obra de macumbaria, de bruxaria, de satanismo, de voodoo. Aqueles que é inimigo que vem contra você, Deus coloca confusão, coloca eles contra eles mesmos. Tem guerra, tem confusão e contenda entre eles. Deus tira a capa, tira o engano, revela a verdade. Deus vai mostrando, é tudo no poder da oração. Na oração, no jejum, na santidade e na santificação. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, santidade e santificação. Para estar firme e forte contra as astutas ciladas do diabo, se armando com as armaduras de Deus. Cadê as guerreiras da luz aí? Cadê os guerreiros da luz? Vem comigo no glória. Vem comigo no glória, vem comigo no glória. Dá glória pro Senhor, aleluia. Exalta o nome dele, chama ele de santo. Santo, santo, ele gosta de ser chamado de santo, irmão. Exalta o nome do Senhor, aleluia. Eita, que maravilha ele com a gente, irmão. A vitória é nossa, meus amados irmãos. É como está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Não adianta tramar, articular, mentir, caluniar, difamar, passar o rodo, usar tecnologia, ataque cibernético, fazer o que quiser. O diabo sai envergonhado e constrangido, porque aquilo que vem para te derrubar te promove. Amém, irmã? Amém, meu amado irmão? Vai pegando a vitória aí, em nome de Jesus. Não adianta tramar, aleluia, contra os escolhidos do Senhor, não, porque Deus dá vitória, Deus mostra, Deus revela, irmão, Deus cuida, Deus dá o livramento. E aqueles que tentam te destruir, sabe, com manobras escusas, querendo prejudicar a sua vida, eles saem envergonhados e confundidos. Deus coloca confusão entre eles mesmos, e eles mesmos só tendem a perecer e se destruir entre eles, porque Deus vai fazer isso. Gideão com os 300, ele foi para a guerra. Olha isso, se eu não me engano tinha centenas de milhares. E ele já estava com quanto? 32 mil, já era pouco. Já era pouco para ele. Se eu não me engano, Gideão e os irmãos, cada um dos irmãos ia ter que matar pelo menos 5, 6. Se morresse um deles, ou seja, já tinha mais 6 que tinha que dividir para os outros. E assim sucessivamente. Entende? Então, ou seja, eles já estavam em desvantagem na guerra. Imagina 26 com você e você sozinho. Na espada ainda na época. Ele já estava em desvantagem. Só que Gideão tinha fé em Deus. Ele acreditou em Deus. Teve fé, se colocou na posição. E pediu confirmação também. Porque o homem e a mulher de Deus que tem vigilância, ele pede confirmação a Deus. Ele não fica equivocado na posição, não. Às vezes nem quer a posição. Tá entendendo como é que é? Porque tem gente, irmão, que ele é maluco, ele é doido da cabeça para ser rei. Ele é louco para tomar posse de coisas que não tem nada a ver para ele. Por quê? Porque o coração tá no dinheiro, tá na ganância. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí fica que nem Saul, um rejeitado, perturbado, tramando, articulando para matar o servo de Deus lá, o inocente.
Aí você pode saber, Deus só pega aquele que é o pequenininho. Pastor de ovelhas, lá das poucas ovelhas, rejeitado pela família, excluído pelos irmãos, e sofrido, injustiçado, caluniado, perseguido. É isso aí que Deus escolhe. Você é esse aí, irmã? Você é esse daí, irmã? Então, glória a Deus. Deus te chamou para coisas grandes na terra. Então, exalta, glorifica a Deus. Não fica triste, não. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Amém, minha amada irmã? E já te deu vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e também a tua casa. Aleluia. Louvado seja Deus, e Deus vai te exaltar na terra. Eita glória. A glória é do Senhor, irmão. A vitória é dos amados irmãos. E a honra é nossa, em nome de Jesus, porque Deus honra, irmão, sabia? A Bíblia diz que a gente também tem que honrar aquele que tem honra. Não é idolatrar, mas é honrar aquele que tem honra. A Bíblia diz também, se você recebe um profeta com qualidade de profeta, você recebe também o galardão. Você pode não virar um profeta, uma profetisa, mas você recebe o galardão de profeta. Entende? Olha aí as doutrinas aí dizendo o caminho de vitória. Não é ficar com mentira, com pilantragem, com inveja, com traição. Isso aí é o caminho da derrota. Porque pode saber que Deus vai revelar para o profeta também. Ele vai saber. Você está achando que Deus vai deixar o profeta enganado? Com gente falsa, gente invejosa, traiçoeira que fica tramando? De maneira nenhuma. Pode articular por algum tempo. Pode passar um tempinho, mas a mentira tem perna curta. Já estou te avisando porque isso aí não é da doutrina. Isso é contra a doutrina é contra essa prática. Você não deve estar planejando nem articulando nada contra ninguém, amém, ovelhas amadas? Se você tiver, peça perdão agora em nome de Jesus, se arrependa e vai lá pedir perdão para o irmão, vai pedir perdão para a irmã, e a gente tem que estar em comunhão com uns com os outros. A Bíblia diz que se estamos em comunhão uns com os outros, o Espírito de Deus nos purifica de todo pecado. Tem que amar os irmãos de verdade, sem falsidade, sem injustiça, sem pilantragem, sem traição. Porque senão os irmãos ficam feridos, chateados e não querem vir para a igreja. Por quê? Por causa da sua inveja. Por causa da traição, por causa da mentira, por causa da calúnia, por causa da fofoca. Se a irmã caiu, o problema é dela. Se o irmão caiu, o problema é dele. A gente vai orar e vai apoiar o irmão. E se você viu, você sabe de alguma coisa, você tem que abraçar o irmão na oração, no jejum, do joelho no chão, jejuando por ele para Deus levantar o irmão. Falar, o irmão é uma benção. A irmã é uma benção, meu Deus, aleluia, tem misericórdia, ó Pai. E aí você vai chorar nos pés do Senhor Jesus Cristo e pedir para o Senhor, Deus Pai, através do Espírito Santo, convencer o irmão, convencer a irmã. Aí se você é casado ou não, ó, você conversa com ele, fala, vamos orar por ele aqui, amor, e tal. Aí o irmão vai falar com o irmão lá, ô irmão, tá tudo bem? Como é que eu posso te ajudar, irmão? Às vezes o irmão tá precisando de uma palavra lá, de conforto lá, você não sabe o que o irmão tá passando, que a irmã tá passando uns vales lá, terrível, sozinho. A Bíblia diz que a gente tem que amar os irmãos entranhavelmente, ou seja, das entranhas, sem falsidade. A Bíblia diz que você não pode dizer que você ama a Deus que você não vê. Se você não ama o seu irmão que você está vendo, você é um mentiroso, uma mentirosa na presença do Senhor. E aí Deus não anda com um mentiroso, com mentirosa falso, não. Se você anda com traição com o seu irmão, com a sua irmã, a Bíblia vai dizer que Deus te rejeita. Por quê? Porque você não está com o coração puro, espírito reto, você não é verdadeiro, você é falso. Você é uma falsa. E Deus não procura os falsos e as falsas, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Amém, ovelhas amadas? Porque os falsos, irmão, só se desgraçou na vida, só se prejudicou na vida. Sabe, ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Todo mundo é grande, estou aqui, todo mundo é especial. Deus chamou a gente para coisas grandes. Se você crer, se você tomar posse, se você fazer sua parte, amar os irmãos e sair das coisas que não convém, Deus dá vitória. Mas o cair é do homem, o levantar também é de Deus. Quem é que nunca pecou aqui? Como Jesus falou para os fariseus lá, pegaram a mulher lá no erro lá, falaram, vamos tacar pedra nela, vamos acabar com a vida dela. E Jesus falou, quem dentre vocês aí que não tem pecado, quem começa a tirar a primeira pedra? Tá entendendo, irmão? Então a gente tem que entender que a gente não é melhor do que ninguém, não. Se você tá no centro da vontade do Senhor ali, andando em espírito 100%, eita glória, que benção, permaneça. Agora a irmã que caiu lá, o irmão que caiu, não tem problema. Deus é fiel para mostrar pro irmão onde ele tá errando, onde a irmã tá errando. E aí Deus vai dar vitória. Não é você fofocando da vida dele que ele vai melhorar. Não é você fofocando da vida dela que ela vai melhorar. Se fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar chateado com você. Ela vai ficar chateada com você. Não vai ter comunhão.
Como é que vai ter comunhão com uma pessoa que não é falso? É falso. Na frente abraça, estende a mão, dá a paz do Senhor Jesus e por trás fala mal. Quer ver a derrota? Tá planejando, tá articulando. Como é que vai andar com gente desse nível? Às vezes você nem é assim, mas o diabo tá te enganando e você não tá entendendo que são as suas atitudes e pra onde tá te levando. E aí esse irmão vai ficar chateadíssimo com você e nunca vai confiar em você. Por causa da sua atitude. Talvez você é um homem íntegro, uma mulher íntegra, é uma pessoa honesta, mas colocaram na sua cabeça que o santo é melhor do que o outro, que é pecador. E aí você, sem querer, virou fariseu. Sem querer, virou fariseu. Ah, eu não quero ser fariseu não, apóstolo. Mas essa atitude é de fariseu. Os fariseus que estavam atacando pedra na irmã lá, querendo matar a irmã lá. Aí Jesus falou, quem dentre vocês aí não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem foi que tacou pedra nela? Ninguém. Por quê? Porque eles também precisavam melhorar e melhorar muito. Jesus falou para os fariseus que eles eram uma raça de víbora. Olha isso. Que eles eram um sepulcro caiado, ou seja, eles tinham capa e aparência de crente, andava que nem crente, vestia que nem crente, parecia crente, tinham uma doutrina, uma postura pela cidade de crente. Só que Jesus, como profeta, ele via no oculto profundo, escondido até os pensamentos e as tramas dele. E aí Jesus tirou a capa. De um aqui que a gente vai falar agora. Acompanha comigo, meus amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu gosto que os irmãos acompanhem comigo a palavra de Deus, amém? Então é isso, tem que acompanhar para a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus juntos, amém, meus amados irmãos? Então veja comigo, ó, em Lucas 7, irmãos, versículo 36, diz assim, ó, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, vem o título, tá? Versículo 36, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo, oxe, se este aí fosse profeta, ele saberia muito bem quem é essa mulher que está ali tocando, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50 dinheiros. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Somente até aqui o 43 eu farei um momento de oração. Amém, meus amados irmãos? Deus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso e glorioso, Senhor, culto, fala no profundo, Senhor, fala no escondido. Como os dados móveis estão desativados, conecte-se a uma rede Fala, Wi-Fi segundo primeiro. Deus amado e poderoso, Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, de forma clara, concisa, poderosa, impactante, Senhor, em nome do Senhor Jesus, quebra o arco, corta a lança, corta a flecha, queima os carros do inimigo no fogo, queima, 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 vai perdendo as forças aí, Satanás. Todo espírito que quer roubar essa palavra, vai batendo em retirada, sai do caminho do irmão, sai do caminho da irmã, sai da empresa, sai dos negócios, sai do trabalho, sai da faculdade, sai dos projetos, sai da igreja, sai do ministério, sai do meio do corpo de Cristo, sai do meio dos irmãos, sai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja, amém, meus amados irmãos, oh glória a Deus, aleluia, esse é o poder de Deus. Irmãos, o que nos diz a palavra de Deus? Que Jesus Cristo, ele foi convidado para uma festa, na casa de um fariseu, que era um dos membros ali do Sinédrio, né? Eles então tinham feito uma festa, um banquete na casa de Simão, que era fariseu.
Então era um conhecedor das leis de Moisés, o Pentateuco, e não só o Pentateuco, né? Como também a Torá, que é a Torá. A gente é o Pentateuco, né? É os 5 livros de Moisés pra gente, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Mas também o livro dos profetas, também que é incluso, e também o Talmud. O Talmud são escritos dos sumos sacerdotes, experiências que obtiveram na sua trajetória, experiências com Deus e aquilo que eles acreditavam. Ou seja, o próprio Caifás e Anás, eles escreveram no Talmud que Jesus era um herege, tá? Até hoje no Talmud, tá? Que Jesus era um herege, um falso profeta que não quis se converter, e ele tá lá no inferno queimando no excremento quente. Olha isso, irmão. Olha os fariseus, a capacitação desses irmãos, que eles não tinham amor no coração, eles não tinham Deus na vida. Estava na frente dos trabalhos, mas não tinha amor no coração, não tinha Deus na vida. E eles tramaram, articularam e fizeram de tudo para matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mataram. Só que eles achavam que estava fazendo a obra de Deus, prejudicando o irmão, mas estava sendo instrumento e ferramenta na mão do diabo. Então, se você está na carne tramando contra o irmão, você está dando lugar para o diabo. Agora, se você está orando, jejuando, consagrando em santidade e santificação, orando pelos irmãos, querendo ver a bênção e a vitória dos irmãos, eita glória, você está no centro da vontade de Deus. Agora, se você é profeta ou profetiza, você vai falar uma verdade. Tem umas coisas duras que Deus vem usar os profetas, e aí a culpa não é do profeta, não. Ele está seguindo a chamada dele, o ministério dele, a vocação dele, amém? Porque às vezes você é ovelha e você não entende. Ah, o irmão está falando um negócio desse duro, como assim? Ué, o irmão é profeta. Deus está usando o irmão para corrigir, para fazer alguma coisa aí que Deus está fazendo. Não se meta a cara. Fica quietinho, não mexa com isso. Amém? Jesus chamou os fariseus de hipócrita. Ele falou, ó, tá vendo? Chamou Pedro, Tiago, João e André, eles estavam juntos, falou, ó, tá vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque Jesus, o ministério dele na terra, era profeta. Olha lá, ele amaldiçoou aquele lugar. Mas não era ele, era Deus nele. Ou Jesus estava com maldade? Ou Jesus queria ver o templo do Senhor destruído? Que história é essa? Então os irmãos precisam comer Bíblia. A Bíblia diz, o meu povo peca porque não tem conhecimento. E aí quando o irmão está sendo usado lá, o irmão é profeta, a irmã é profetiza. Você não sabe o que as pessoas andam fazendo aí, você sabe? Você não sabe, você está cuidando da sua vida, não está? Você sabe o que as pessoas aprontam por aí? Você sabe há quanto tempo as pessoas planejam, trama, articula, machuca, prejudica, destrói a vida das pessoas, faz coisas ruins? Você não sabe. Quem sabe é Deus. E aí quando Deus está vindo corrigir, Deus sabe quem ele corrige ou não. Ou Deus é ruim, ou Deus é duro. Não, Deus é amor. Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele é longânimo. Ele tem muitos benefícios assim, ó. Muitos atributos dessa forma. Só que a Bíblia diz que Deus também, ele se ira. Ele é tardio a irar-se, mas ele se ira também. E Deus é justiça. O trono dele é alicerçado em justiça. Ele não vai incorrer com a injustiça, jamais. Ele vai estar sempre do lado do injustiçado. Ele vai abater o soberbo e vai dar graça aos humildes. Sempre foi assim. Ele não mudou. Se te ensinar isso daí, olha, cuidado. Estão te ensinando errado, porque tem gente que está uma graça hoje que parece uma desgraça. Todo mundo na maldade, uns com os outros, fazendo o jogo do diabo, articulando, planejando, e o intuito é ter benefício. De dinheiro, sabe? Coisas que não prestam, para poder ganhar benefício, para ter os lixos e as porcarias na terra. Ou seja, amando as coisas e usando e prejudicando as pessoas. Está fora da doutrina. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso amado irmão, nosso próximo como a nós mesmos. Se você não ama o seu irmão que você está vendo, você não pode amar Deus que não está vendo. A Bíblia diz que você é mentiroso, é falso. Jesus disse, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, vós sereis verdadeiramente os meus discípulos. Tá entendendo? Eu sei, tem hora que os irmãos pisam na bola grandão. Prejudica e dá lugar pro diabo com força, munido de ciúme, de inveja, de corrupção, de ganância. É difícil demais. Só que você tem que dar um jeitinho de perdoar o irmão, perdoar a irmã. Amém? Não quer dizer que você vai confiar e tá junto. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Você pode perdoar o irmão, perdoar a irmã, amar o irmão, amar a irmã, querer ver ele bem, ver feliz, prosperando e tomar uma certa distância também. Tá entendendo como é que é?
Mas às vezes nesse meio caminho tem pessoas ali que foi injustiçada, que não sabia, não tinha sabedoria. E aí às vezes você vê, às vezes a pessoa merece uma segunda chance. Tá entendendo? Tem que perdoar os irmãos. Só que não é ficar dando ousadia para Judas. Porque tem gente que não melhora. Às vezes ele melhora porque ele quer alguma coisa. Ele quer um benefício. Ele quer alguma coisa de você. Porque quando você não é nada, ninguém te vê. Agora quando tem alguma coisa, você agora é aclamado, agora pronto, agora você é importantíssimo, é especial. Tem gente que é assim, irmão. Felizmente, Jesus vai libertar. Só que gente assim, com todo respeito, não é de confiança. Se tiver um benefício maior ou com outra pessoa, até com o inimigo, que às vezes não é você que quer ter inimigo, né? Mas as pessoas se tornam seu inimigo. De graça, assim, do nada, assim, gratuitamente. Não, quer te prejudicar. Por conta do que você é, pelo brilho, pela presença de Deus, pelo seu chamado, pela sua vocação, por saber que você vai estar num nível maior, porque tem gente que não consegue saber que você vai crescer na vida. Você falar, ele vai crescer, ela vai crescer. Eu não vou deixar. E aí ele já começa. E aí eles fazem o quê? Aí ele se reúne com outros que também não gostam de você, que não vai com a sua cara. E aí você não é bobo, né? Você tá vendo muito bem que ele tá tramando lá, que ela tá tramando lá. E aí você você não é cínico, porque o falso traidor ele é dissimulado, ele fica que nem a serpente ali se introduzindo no meio, e ele vai ali e fica na maldade. Mas o homem íntegro, honesto, ele já mostra logo que tá entendendo tudo e já sabe como é que é, ele não dá moleza não. Não tem medo nem nada, é destemido, mas também não vai ficar passando pano na vagabundagem de ninguém, e também não vai temer, nem tremer, e também nem vai ficar, entendeu? Pagando madeira pra crente safado não. Tá entendendo? Porque tem gente que quer dar lugar pro diabo com força. Vai fazer o quê? Se o irmão não entra na doutrina. Se a irmã não entra na doutrina. Você quer estar com inveja, quer dar lugar pro diabo. Gosta de fofocar. Aí eles começam a articular. Eles se unem com outros que não gostam de você. E aí eles começam a fazer o que com isso? Tramar o meio, uma forma de te prejudicar. Olha isso. Só que a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Às vezes quando eles veem alguma coisa, eles aumentam e comentam para passar o rodo, para te prejudicar, para você não chegar no seu objetivo. Porque tá na maldade, Deus tá vendo tudo, não tá de coração puro, espírito reto, não tá amando o próximo como a si mesmo, já saiu da segunda e maior doutrina. Se morrer assim, queima e vai lá no inferno queimar com o diabo. Enquanto você, às vezes, você errou, já melhorou e tá caminhando na presença. Como todo mundo errou. A Bíblia diz: e todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca errou? Quem nunca aqui fracassou? Então pronto, irmão. Então vamos deixar a hipocrisia de lado, vamos amar os irmãos e pronto. Porque nós somos aqui os que levantam os amados irmãos e não é os que condenam, não. Isso é coisa de fariseu safado, que não tem vergonha na cara. Os hipócritas, que gostam de dar lugar pro diabo para passar o rodo nos irmãos por causa da inveja. Olha isso. Então muitas dessas pessoas que ficam levando o nome do irmão e da irmã pra ali, pra cá, pra lá, além dele já estar em pecado, quem faz isso está em pecado, tá? A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Ele abomina quem fica levando e trazendo conversa, disseminando a contenda entre os amados irmãos. E a intenção dessas pessoas são maléficas, diabólicas, são planos arquitetados no próprio inferno para vir contra o servo de Deus, contra a serva de Deus. Para quê? Para trazer o irmão e denegrir a imagem do irmão, destruir o ministério do irmão, da irmã, a chamada do irmão, da irmã, tirando ele da presença de Deus. Não quer que ele esteja na presença de Jesus, não quer que ela esteja na presença de Jesus, quer impedir as bênçãos, as vitórias do irmão, impedir as promessas de Deus se cumprir na sua vida, se cumprir na vida dos irmãos. Olha isso. Automaticamente ele já não está no caminho da luz, essa pessoa está no caminho das trevas, está no caminho do diabo. Por quê? Porque o olho é mau, tá na maldade com o irmão, com a irmã, essa irmã não sei do que e bibibi. Cuidado com essas doutrinas que o povo fica ensinando. Acauteláveis dos espíritos, a Bíblia diz, tem que provar os espíritos para ver se ele vem de Deus. Só que logo embaixo está dizendo que todo aquele que diz que Jesus Cristo veio em carne aqui, esse espírito é de Deus. Ele já está te ensinando você para ficar de ligeira. Todos os irmãos que estão na igreja, eles não amam a Deus, não está falando que Jesus veio. Então, o espírito que está nele é espírito de Deus.
Às vezes o irmão está enganado, precisando de libertação, alguma coisa. Às vezes ele está equivocado, ele tem um ponto de vista diferente. Mas ele vai aprender. Ele vai aprender você amando ele, abraçando ela, tratando ele bem, tratando ela bem. E aí você traz a palavra de Deus, a doutrina, ele aprende. E aí Jesus trabalha na vida do irmão. E é assim que ele trabalhou na sua vida, não foi não? Você já nasceu sabendo já? Ou a irmã já nasceu sabendo lá? Como é que é? Não, mas aí já começa o irmão a acusar o irmão, acusar a irmã. Tá entendendo como é que é? Não é assim, irmão. Não é assim. Eu, como profeta, quando Deus vem com dureza, ele vai falar duro, ele sabe quando as pessoas passam do limite. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Mas isso é coisa de profeta, tá? Eu sou profeta, você é o quê? Eu sou um apóstolo, você é o quê? Então eu tenho autoridade, eu sou uma autoridade constituída pelo céu, por Deus, por Senhor Jesus Cristo, e eu estou seguindo a vocação que eu fui chamado, eu estou na minha missão. Isso aqui não é para ovelha tá fazendo não, nem obreiro, nem diácono, nem presbítero, tá atacando os irmãos não. Não, senhor. Eu sou profeta, quando eu estou fazendo isso aqui, eu sei que eu estou fazendo. Às vezes eu tenho que chamar a pessoa à parte para falar com a pessoa à parte aqui o que está acontecendo com o irmão. Deus corrige os filhos que ama e fala, eu falo com amor, não com soberba para ver a derrota de ninguém. Mas tem coisa que Deus fala para me falar abertamente assim, ó, que Deus vai fazer assim, que é para a igreja todo mundo ver. Porque tem gente que passa do limite. Ah, quer envergonhar o irmão? Não, é Deus que está falando, fala daqui. Tem coisa que Deus chama o profeta para falar no secreto, e tem coisa que Deus chama para falar assim, ó, claramente, que nem Jeremias falou com o rei, com todo mundo, claramente lá pro povo, todo mundo ouviu o que ia acontecer lá. E aconteceu ou não aconteceu? O rei Nabucodonosor foi lá, Jeremias já estava lá dentro do poço lá, porque eles não queriam ouvir a verdade. Por quê? Porque as coisas espirituais para o homem natural é loucura. Ah, esse Jeremias é maluco. Por quê? Porque ele estava na carne, no pecado, fazendo tudo que não presta. Eles não conseguiam entender as coisas do Espírito, que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Poucos daqueles irmãos estavam entendendo que Jeremias era um profeta, um homem de Deus, estava levando a verdade. E é por isso que Deus livramento para esses aí. Que teve pessoas que teve o livramento lá junto com Jeremias. Mas a maioria morreu à espada e a outra parte ainda virou escravo, foi para a Babilônia, que foi na época de Daniel, que virou escravo lá na Babilônia. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi lançado na fornalha, olha a aprovação que os irmãos teve lá. E aí todo o povo teve que se adorar a imagem de escultura lá, ainda ser escravo do rei Nabucodonosor e ser uns idólatras ainda lá. E ficou adorando lá a imagem de escultura lá por 70 anos ainda. Povo de Deus, ó. Se prostrando diante de imagem. Olha isso. Olha como o povo é infiel a Deus. Tá entendendo? A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Cadê os crentes fiel aí? Eita glória, dá glória a Deus, aleluia. Exalta o nome santo e poderoso do Senhor, aleluia. Louvado é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora ele é o leão, aleluia, o leão da tribo de Judá. É o nosso Senhor e Salvador e luta e zela por nós. Eita glória, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então você veja bem, meus amados irmãos, a palavra diz que Simão, agora esse fariseu, ele chamou Jesus para uma festa na casa dele. E era de costume, até hoje é assim, um costume judaico, que ele segue ainda os 613 mandamentos. Entenda bem, toda a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Ela não foi revogada. Jesus, ele disse isso, tá em Mateus. Não pense vocês que eu vim revogar a lei ou os profetas. Tá no sinóptico, né? Os livros sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas. Não pense você que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. E ai daquele que tirar uma vírgula em um tio, omitir uma vírgula em um tio, até que o céu e a terra se passe. Quem fizer isso vai ser chamado menor no reino do céu. E quem ensinar a doutrina, a palavra de Deus direitinho, vai ser chamado maior lá no reino do céu. Olha isso. Mas existe um ai para quem faz isso aí, vai pagar um preço. Então não pode ficar ensinando heresia, falsas doutrinas, não. Jesus não revogou nada aqui, não. Quando estava consumado o ato de salvação, que ele morreu por nós, para transformar a nossa vida, para o véu se rasgar, o Espírito de Deus repousar sobre nós, como já tinha sido comprovado e profetizado através dos profetas lá atrás, cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então Jesus veio cumprir isso.
E se o pecado tinha entrado no mundo por um homem, por outro homem sairia o pecado. E foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Ele. Ele está aqui com você. Olha Jesus aí com você aí, ó. Ele está aqui comigo também. Ô glória. Ele diz, eu estarei com vocês até a consumação do século. Estou com você, eu estou com você. Estou contigo, sou eu, Jesus. Minhas ovelhas amadas. Não temos o inimigo. Eu vou te dar vitória, eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. A vitória é sua, eu te garanto. Sou eu, Senhor. Eita glória, irmão. Que maravilha ter ele com a gente, né, irmão? E como Jesus é bom pra gente, irmão. Jesus é maravilhoso e tem vitória para todos nós, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Aí o que acontece, irmão? O fariseu chamou ele para a festa. E aí, como ele tinha esses 613 mandamentos, um dos mandamentos e costumes dos irmãos na doutrina, quando se chegava na casa de um amado irmão, que também é judeu, o que acontece? Ele já logo te dava um ósculo santo, que os irmãos da congregação cristã do Brasil, eles têm esse hábito. Entendeu? Eles têm esse feitio. Entende? Você chega lá, o irmão já vai te dar um abraço, você pode até estranhar. Você chegou ali na porta, você chegou ali, né? O irmão às vezes não te conhece tudo, ele vai dar, tudo bem, irmão, a paz de Deus. Ele vai te dar um abraço e ele vai dar um beijo na sua bochecha, que é o ósculo santo. E isso é bíblico, né? E aí o que acontece? Quem chegava na casa dos irmãos recebia esse abraço, dizendo, você é meu amado irmão, eu te amo. E aí já dava um beijo no rosto do irmão. Coisa de irmão que está em comunhão. Tem que estar em comunhão, tem que andar em comunhão. A Bíblia diz que temos comunhão uns com os outros. O Espírito Santo de Deus nos purifica de todo pecado. Aí é doutrina, é mandamento. A Bíblia diz, segue a paz com todos, olha aí. E a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Tá entendendo como é que é? Aí você fala, apóstolo, mas às vezes você está falando meio duro aí, falando umas coisas que Deus vai vir com vingança, com justiça. É porque eu sou profeta. Estou falando o que Deus está falando que Ele vai fazer. E aí daqui a pouco você vê se cumprindo e acontece na vida dos irmãos. Eu vou fazer o quê? Vou deixar de ser profeta? Vou deixar de fazer minha vocação porque tem gente que não quer? Porque tem gente que não gosta? Porque tem gente que... Não, se você não foi chamado para isso, você fica na sua posição e adora a Deus, somos irmãos. Porque isso é para quem Deus chamou e é Deus que garante, é Deus que está falando e é Deus que opera e Ele faz sim. Porque o ser humano também tem que ter limite. Tem gente que passa do limite. Quando passa do limite, Jesus vem corrigindo. Porque Deus corrige os filhos que amam, irmão. Tá entendendo? E não é o profeta que está fazendo, não. As pessoas fazem as maldades, as vagabundades deles e depois eles não querem pagar por isso. E uma hora Deus corrige o filho que ama, senão o diabo arrasta aquela alma e mata e leva para o inferno. O diabo venceu e o diabo não vai vencer aqui, não. Ainda que tiver que ser duro ou dura, entende? Para corrigir o irmão e a irmã, Deus corrigindo. Não é para você fazer isso. Se você não foi chamado para isso, você se põe no seu lugar. Não estou ensinando ovelha nenhuma aqui a fazer essas atitudes não, tá? Isso aqui é para quem foi chamado. Não fica aí afrontando não, dando uma de louca, dando de louco não. Entendeu? Sem estar na posição não. Às vezes, irmão, acho que eu estou até afrontando, dando de louco, ou isso e aquilo, meio doidinho. Não é não, é que o profeta ele vem e fala mesmo, para o povo se corrigir, tomar vergonha e andar na posição, andar na doutrina. É coisa de apóstolo, coisa de profeta que está guiando o rebanho para o caminho da palavra de Deus. E é o Espírito de Deus ali falando também, o próprio Jesus Cristo, ele falou, as minhas ovelhas ouvem minha voz e segue. É só ouvir, ver onde precisa melhorar e caminhar e melhorar. É rapidinho, mas tem gente que além de não ouvir, ainda piora. Aí começa a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, aí não é Deus. Vigia depressa que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é um pecado que nem tem perdão. Aí estragou tudo. A pessoa está na igreja a vida inteira, aí blasfemar contra o Espírito Santo e queimar com o diabo lá no inferno. Por quê? Porque está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, porque não tem sabedoria, não tem vigilância. Porque não conhece a voz de Jesus, porque não tem intimidade com o Senhor, não tem intimidade com o Espírito Santo, não sabe discernir o que é demônio, o que é espírito das trevas, o que é o Espírito Santo, não sabe, não aprendeu isso ainda? Porque é bem diferente a presença do Espírito Santo de Deus da presença do diabo, não é não, meus irmãos? Acho que é, a gente sente a glória de Deus, a gente sabe o que é Ele. E quando é o Espírito das trevas, a gente sabe também, acho que é, quer enganar a gente. Mas tem gente que ainda vai sabendo que é Deus. Mesmo sabendo que é Deus, vai afrontar. Mesmo sabendo que é Deus, vai procurar contenda. Mesmo sabendo que é Deus, quer passar o rodo. Mesmo sabendo que é Deus, fica na penumbra assim, ó, articulando e planejando e tramando. Olha isso é coisa de fariseu falso.
Olha isso. Jesus aqui chegou na casa de Simão e aí dava esse ósculo santo, irmão, esse beijo. E aí tinha um vaso assim, com um vaso de... ou era alabastro com unguento, ou era um azeitinho, né? Ou um óleo com especiarias que ungia a cabeça dos irmãos. Para dizer assim, espiritualmente, falar, você é o meu irmão, o beijo no rosto. E aí quando ungia a cabeça, fala, isso aqui é um ungido de Deus, é um ungido do Senhor. E aí eles ungiam a cabeça do irmão com esse azeite, entendeu? Consagrado a Deus, mostrando pro irmão que ele era bem recebido, porque ele era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Olha isso. Tá entendendo como é que é? E aí lavava-se as mãos e também os pés, porque era um lugar árido, entende? Que ali tinha muito pó, poeira, a pessoa transpira, né, irmão? E aí soa, aí ficava, imagine você andando num lugar de barro ou um lugar cheio de terra, cheio de pó e você transpirando ainda. Essa sandália vai ficar aquela melequeira, né, irmão? Então imagina os pés como é que não ficavam. E pela tradição judaica, o homem não pode até hoje comer com as mãos sujas. Porque eles achavam que comendo com as mãos sujas, eles contaminavam o seu corpo espiritual. E aí estaria contaminados, entende? Tinha até tipo de alimentos naquela época que até hoje eles não comem certo tipo de alimento. Tá entendendo como é que é? Porque eles acham impuros, animais impuros, e eram coisas que Deus não se agrada, e aí eles foram ensinados assim pela lei de Moisés. Entende, irmãos? Então, o que acontece? Quando Jesus chega na casa de Simão, foi um convidado. Ele também não era algum convidado? Era. Mas aí, quando ele chegou, Simão não deu um beijo no rosto dele, não. Olha isso. Já estava na falsidade aí, tá vendo como é que é? Então, irmão, você tem que prestar atenção nas atitudes das pessoas. Não é o que as pessoas falam, porque falar até papagaio fala. Porque quem te ama, prova que te ama. Entende? E às vezes você não precisa fazer nada para a pessoa não vai gostar de você. E o que tem? Tá tudo bem também, irmão. Amém? Não fica triste por isso, entende? Não liga não, porque você às vezes não vai entender porque certas pessoas têm tipo de atitudes. Entendeu? Que não condiz com alguém que diz que serve a Deus, que tem a Deus, porque às vezes a pessoa vai ver que você tem um brilho diferente, tem a presença diferente, tem uma chamada diferente, e isso vai causar inveja em algumas pessoas que precisa de mudança de vida, de Deus na vida, de libertação, de transformação. Você não vai entender. E não precisa entender, tem gente que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Quer dizer, quem é crente tem que gostar e amar os irmãos, né? Isso é o mínimo, é o segundo e maior mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Colocá-lo em pé de igualdade. Entende? Não colocar superior. Em pé de igualdade. Amém? Amar o próximo como a você mesmo. Então você precisa se amar também. Você precisa se valorizar também. Amém? Só que a Bíblia também diz que você tem que amar até o inimigo. E orar pelos que te perseguem. É fácil? Não, não é. Mas você consegue isso. No jejum e na oração vem a santidade, a santificação. E Deus te dá força para superar todas essas coisas em Cristo Jesus. E você vence. Por causa da maldade deles mesmos. Porque a culpa às vezes não está em você não, a culpa está neles. Tá entendendo como é? Que às vezes trama e faz de tudo para destruir a sua vida, o seu chamado, o seu ministério. Mas não importa, irmão, não consegue. Ninguém vai parar a obra de Deus. Ninguém vai parar a vocação que você foi chamado, a missão de Deus na terra. Quem vai fazer isso daí, irmão? Tá para nascer o homem que faça isso. Ninguém tem essa capacidade, essa capacitação. Todas essas lutas, essas batalhas, Deus te faz mais honrado. Te dá riqueza, te dá fama, te dá poder, te coloca num lugar de destaque e ainda coloca acima de tudo, e todos esses ainda vai ter que trabalhar para você e vai ter que te respeitar ainda, se quiser estar no lugar onde eles estão. Se quiser, vai ter que respeitar. Porque se não tiver respeito, nem no lugar onde eles estão eles vão ficar. Porque agora é você que vai dizer o que é e o que não é. Não é para sua glória, não é para você se tornar melhor do que os outros, nada disso. Tá entendendo? Mas é para provar para eles que do jeito que as condutas que eles andam não é de Deus, não é a vontade de Deus. E não adianta tramar com mentira, com calúnia, com trama, com falsidade, com pilantragem, com injustiça e traição e achar que vai ficar por isso mesmo e Deus não vai corrigir o filho que ama. Vai corrigir sim. E vai dar graça aos humildes e vai abater os soberbos. É a palavra de Deus. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então não se preocupe, irmão, a vitória é sua, amém? Não se preocupe, irmã, a vitória é sua, amém? Em nome de Jesus, não liga para isso não, para as astutas afrontas do inimigo. Isso só vai te trazer vitória. E aí Jesus convidado, ele foi convidado, mas o convidado não foi tratado com respeito, não foi tratado com decência, não foi tratado com dignidade ou com igualdade.
Não houve igualdade social ali. Existiu preconceito, existiu racismo, existia muita maldade ali no meio daqueles fariseus. E ele chamou Jesus para ficar procurando um meio para derrubar Jesus, para prejudicar Jesus. Olha isso, irmão. Então cuidado das pessoas que você coloca do seu lado, você tem que amar as pessoas, mas você tem que ficar analisando direitinho. Às vezes a gente ama todo mundo, tem um coração puro, espírito reto, você acha que todo mundo é que nem você, tá na paz, quer ver todo mundo bem e feliz, né, irmão? Não, não é não. Tem gente que se aproxima da gente dando de amigo, dando de amiga, mas quer passar o rodo, quer se prejudicar. Às vezes vai dizendo que gosta de você, que te ama, mas é que nem Dalila. Tá querendo passar o rodo, tá querendo te prejudicar. Tá entendendo? Eu já vi mais ou menos umas 5 vezes na vida. Só que foi lá no mundo, né? Mas a Bíblia já nos comprova também que teve pessoas que também prejudicou lá Sansão, que era um homem de Deus, porque ele não vigiou. E aí a Dalila passou o rodo nele lá. Olha lá, ó, o que aconteceu com ele. Só que Sansão foi um homem grandioso para Deus. Foi um homem especial, a força de Sansão ninguém nunca vai ter. Então respeita o irmão, vamos respeitar a história dos irmãos, amém, irmão? Inclusive os irmãos da Bíblia, não vamos ficar desmerecendo os irmãos, tirando com a cara dos irmãos não, irmão. Quem é que nós que nunca errou? Quem foi de nós que nunca pecou, irmão? Quem de nós nunca fracassou? Na obra, na chamada. Aí agora nós vamos pegar a palavra de Deus, vai ficar levando com a cara dos irmãos, falando dos fracassos dos irmãos, tirando com a cara dos irmãos? Não é assim, meus amados irmãos, que eles vão estar lá no céu, lá com a gente lá também depois, irmão. Aí vai ficar na falsidade, isso é coisa de gente falsa. Tá entendendo? Não é assim, Sansão foi um grande homem de Deus, até hoje ele é aclamado lá em Jerusalém, lá em Israel, lá. Ele se morreu, irmão, se matou para dar vida para os irmãos, irmão. Jesus, ele disse, não tem aquele que tem o maior amor, é aquele que dá vida pelos seus amigos. Olha aí, tá na doutrina. Então, Sansão não fracassou. Ele errou, ele falhou, que nem eu, que nem você, que nem todo mundo, irmão. Só que ele caminhou na presença do Senhor e ele fez a missão. E ele orou a Deus, Senhor, me dá força aqui para me acabar com os inimigos os filisteus só mais uma vez, Senhor. Para me acabar com todo inimigo do povo de Deus. E era a chamada dele, ele foi chamado para acabar com os filisteus. A Bíblia diz que Deus colocou confusão entre Sansão e os filisteus. Ele fez os filisteus aprontar com ele, fazer coisas para ele ter fúria contra os filisteus, ter ódio deles e lutar contra eles para vencer, porque Deus queria vencer os filisteus. Foi o próprio Deus que fez aquilo ali com Sansão, que ele era um juiz em Israel. Ele foi levantado para guiar o povo, guiar o rebanho e dar vitória para os irmãos que estavam sofrendo, sendo humilhado, sendo roubado pelos filisteus, passando necessidade, pagando um preço desgraçado lá, irmão. E aí Deus levanta o juiz, e aí o juiz ele vem com fúria, ele vem, sabe, no meio da guerra, no combate, ele é o frente de tudo, ele vai desenrolando tudo, o diabo vai caindo por terra e ele vai tomando posse, e vai dando vitória, e os irmãos vão recebendo a bênção, vai recebendo o milagre, vai tendo as vitórias. Amém, igreja? Amém, amém, meus amados irmãos? Então é isso, irmão, não fica querendo entender o que Deus está fazendo não, que Deus faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele não deve satisfação para ninguém não. Tá entendendo? Então você é uma juíza. Débora foi juíza em Israel. Juíza, profetiza e guerreira. Tá entendendo? Deus levanta até mulher assim. Agora se Deus não te chamou, se coloca no seu lugar. Agora se você não é chamado, você não vai entender o chamado da irmã, o chamado da irmã. Porque Deus não vai ficar falando para você da vida de ninguém, né? Ou Deus deve satisfação para você do jeito que Ele usa o irmão ou a irmã. Ou Ele tem que te explicar alguma coisa. Então pronto, foca na sua vida, foca no seu chamado, porque tem gente que não avança por causa disso, não foca na sua vida, fica focando na vida do outro. Que é pecado isso daí, tá? A Bíblia diz que naquele final dos tempos, que você não seja pego, você não é intrometida, se intrometendo na vida dos outros, ou intrometido, tá? Porque a Bíblia diz que esse tipo de gente não vai entrar no céu, não. Os maldizentes, a Bíblia diz que não vai herdar o reino do céu. Tem que parar de fofoca, tem que parar de cuidar da vida dos outros, tem que cuidar da sua própria vida e da sua família e do seu pessoal. Aí Deus dá vitória. Que aí você está focado na sua vida e você vai aprendendo aqui na caminho com o Senhor. Ele vai te ensinando e você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Cheia de Deus, cheio de Deus. Oh, glória a Deus. E aí Deus vai te dando vitória. Deixa as pessoas para lá. Deus está trabalhando na vida dos irmãos também, na vida das irmãs. Se você quer se meter é para ajudar o irmão. Não é para atrapalhar, não. Senão a obra de Deus vai crescer como? Você maltratando o irmão, maltratando a irmã. Fazendo indiferença, com acepção de pessoa, fazendo panelinha. Não tem panela aqui não, tá queimado e repreendido. Todo mundo é importante, todo mundo especial. Se os irmãos chegou bêbado também nos cultos, nas igrejas, ó. Vamos aprendendo aqui como é que é.
A igreja tem que entender que às vezes o irmão está embriagado, às vezes é demônio, você já coloca a mão e já expulsa. E às vezes é a pessoa que está alterada, só você tratar o irmão com carinho, com amor, irmão, desculpa, fala baixinho, não pode falar aqui agora, Deus está falando a palavra. Depois você conversa, irmão, amém? Que a Bíblia, a igreja é casa de oração. Entendeu? E aí a casa da palavra também. Às vezes o irmão está falando ali, o outro está orando aqui, mas na oração Deus fala também, e Deus vai corrigindo e vai operando. Tá entendendo como é que é? Paulo diz quando um está falando, entendeu? O outro já se cala. Mas Paulo e Silas às vezes um estava orando e o outro estava pregando lá na cadeia, lá quando ele estava preso, e Deus desceu lá. Às vezes o irmão está orando lá, eu já gosto de louvar, ali na porta. Já louvando a Deus ali, Deus já se manifesta. Quando os irmãos estão louvando lá, eu já começo a orar aqui. Entrando no mistério do poder de Deus. Já vai pegando a visão, os obreiros aí que tá fazendo, já vai intercedendo, já vai entrando no mistério do Senhor para desfazer toda a obra do diabo. Amém, meus amados irmãos? Mas aí chegou o irmão alcoolizado, a irmã alcoolizada, tem um pouquinho de paciência e tem que entender. Jesus disse, todo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque tudo que vem a mim foi o Pai que enviou. Aí, se a pessoa está embriagada ou não, irmão, foi Deus que levou, não foi o diabo. Não fica pensando que é o inimigo. Você tem que pensar o diabo que trouxe para trazer confusão, para fazer contenda. Às vezes o diabo entra, que a pessoa está com a porta aberta, com os vícios, drogado, alcoolizado. O diabo começa a usar, que a porta está aberta ali dele, do pecado. As brechas estão escancaradas, o diabo vem e sai. Mas aí você vai intercedendo, se for demônio, você já expulsa. Sim. Se vir de novo, que a porta está aberta. O diabo, às vezes, quando a pessoa está alcoolizada, o diabo sai e depois volta de novo. Aí você bota muito. Sim. É lugar de libertação. Os irmãos vão ser libertos aqui. Mas nunca, jamais coloca o irmão em situação vexatória, ou a irmã humilhando o irmão ou a irmã, de maneira nenhuma. Não é permitido isso na Igreja Deus Amor, tá? Não estou falando que acontece, não acontece não. Aqui é uma bênção na Deus e Amor, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? É só o Senhor que está mandando eu estar falando aqui para estar divertindo os irmãos. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer direitinho aí, para o Senhor Jesus ficar feliz. Amém, irmão? Porque aí nós amando os irmãos, abraçando os irmãos, Jesus fica feliz, irmão. A gente tem que demonstrar esse amor pro irmão, pra irmã, entendeu? Que aí ele vai ficar feliz, ela vai ficar feliz e vai voltar de novo. E aí, às vezes ele vai voltar amanhã ou depois, irmão, já vem de terno já. Uma vez eu vindo do monte, irmão, eu passando de madrugada, eram umas 4 horas da manhã, passando de frente a uma favela, eu sozinho. Aí tinha um rapaz do outro lado da rua, assim, eu descendo a rua, né, ali no Caicai, ali, ó. Não sei se os irmãos conhecem ali no Parque Europa, ali no Caicai, eu tava vindo lá do Monte São Francisco. Vim a pé de lá, vim andando e vim pelo Caicai, que eu vim evangelizando, panfletando de madrugada, ganhando almas para Jesus. Teve uma madrugada dessa que eu ganhei 18 almas, irmão, para Jesus, fazendo a obra de Deus. Só eu e Deus, panfletando e falando de Jesus. Eu parava nos bar, nas biqueiras e falando de Jesus. Os irmãos tudo aceitava Jesus, era liberto ali, já caía endemoniado. Eita, que benção. Tinha um monte de jovem que gostava de andar junto comigo, né? Até a hora que Deus me chamou para ficar um pouco mais recluso, que Deus chama a gente às vezes para ser que nem Elias, aí a gente fica mais recluso, mais sozinho. Mas não era assim antes eu andava num bando, né? Para a glória de Deus, era uma benção de Deus também. Não tem problema, é as fases, né? Um tempo determinado para todas as coisas. E aí, irmão, eu tava nesse dia vindo sozinho. Aí eu desci ali, irmão, aí o rapaz estava fumando um baseado, baseadinho, uma perninha de grilo. Tava fumando um baseadinho e eu descendo. Aí eu olhei assim, o Senhor falou, vai lá falar com ele. E aí eu fui descendo e tal. Paz, irmão, Jesus te ama, amém? Deus tem um plano na sua vida. Ele, amém, irmão, obrigado. Deus abençoe. Eu falei, já deu entrada, é de Deus. Já voltei. Porque você tem que ter estratégia, tem que ver. Não adianta se você deu uma paz do Senhor Jesus, falou que Deus ama o irmão. Quando você fala, Jesus te ama, irmão, não custa. Fala isso pro irmão, amém, na rua. Às vezes a pessoa tá fumando baseado, que ele quer ficar feliz, ele tá triste. Porque tem um vazio no homem do tamanho de Deus, igreja. Só Deus, porque nós somos o templo e a casa e a morada de Deus. Quem vai preencher a nossa alma, a nossa vida é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. E Ele fazendo morada na nossa vida, o pau pode estar quebrando as lutas, as necessidades, as escassez, os vales, o deserto. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. A provação vem. Crente que não é provado é fraco, é frouxo, não tem experiência e não sabe de nada. Agora o crente bom é o provado. Provado como ouro no fogo. Ele é provado, mas também sai aprovado. Cadê os crentes aprovados e aprovados aí? Vem comigo no glória. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus já deu vitória, aleluia. Sente a presença dele aí, aleluia. E aí, irmão,
Você tem que ter estratégia. Tô te ensinando aqui já para vocês conquistar e ganhar as almas aí, que vai marchar todo mundo aqui para ganhar alma aqui. Em nome de Jesus, chega de ficar enrolando e cebando. Os irmãos tá sofrendo aí, ninguém faz nada. Vamos atrás das almas, atrás das ovelhas aí, que tá na rua panfletando, falando de Jesus, abraçando os irmãos e trazendo para a igreja. Amém? Em nome de Jesus, essa semana aí você vai dar um jeito de levar pelo menos uma alma para a igreja aí. Se vira. Deus tá contando com você. Então vai chamar e seguir a vocação que você foi chamado, que você foi chamada. Amém, ovelhas amadas? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer a obra do Senhor. E aí, meus amados irmãos, você tem que ter estratégia. Olhou, você falou, Jesus te ama, jovem. Jesus te ama, irmão, eu te amo. Ele sorriu, ela sorriu, Deus abençoe. Ah, já deu entrada para você chegar perto. Já aproxima logo. Tá entendendo? Tá na missão? Hoje já tô aqui para ganhar alma. Você já sai no foco. Hoje eu vou ganhar uma alma para Jesus. Não, hoje eu vou salvar alguém do inferno. Hoje eu vou tirar alguém da cilada do diabo. Hoje alguém vai vencer na vida. Eu vou fazer o bem por irmão. Vou fazer um bem por irmã. Que pera aí que eu vou aqui, ó. Você é uma guerreira da luz, um guerreiro da luz. Então marcha com o varão aí, ó. Marcha. Deus te capacita hoje, irmã. Deus te capacita hoje, irmão, aí, ó. Eita, que você vai ser um pescador de alma. Uma pescadora de alma, vai. Vai que Deus é contigo, aleluia. E ali, meus amados irmãos, ele já deu essa entrada para mim. Eu falei, o quê? Já vou ganhar essa alma para Jesus, espera aqui. Falei, dá licença, tudo bem, irmão? Boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Seja gentil, agradável, cordial, tá? E aí ele, tudo bem, irmão. Aí falou, vou apagar o baseado. Falei, tá bom, obrigado, irmão, ao respeito do rapaz. Às vezes os caras que tá no mundão, o pessoal que tá no mundo tem mais respeito pelos apóstolos, pelos irmãos, pelos profetas do que os crentes na igreja, que não tem respeito. Já respeitou logo como autoridade do céu. Pagou ali o baseadinho. Oi, irmão, desculpa, tá? Falei, não, Paulo, entendeu? Fica tranquilo, irmão. Isso aí não é nada não para Jesus, não. Deus vai te libertar, vai transformar. Você quer que Deus tenha obras grandes na sua vida? Falei, eu creio. Falei, ó, sua família é da Assembleia de Deus. Deus está me revelando aqui. Sua mãe está agora orando por você. Você está passando por grandes lutas, várias aflições, inclusive sentimental e financeira. Mas Deus vai exaltar sua vida, Deus vai mudar sua vida. Lembra da sua infância, quando você buscava, adorava, louvava, exaltava o nome do Senhor. Deus começou a deixar o secar assim do irmão. Assim, desceu o rolo para mim a revelação da vida do irmão. Aí ele começou já a ficar chateado e chorar. Triste, né? Por estar distante de Deus. Porque quem está distante de Deus fica triste, irmão. Fica triste, porque a gente foi feito para estar cheio da presença de Deus. Quando está cheio da presença de Deus, pode passar o vale que for, a gente fica feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força e a gente se alegra no Senhor. E supera qualquer coisa. Agora, quando está distante de Deus e está frio espiritual, a gente fica triste. Não é assim? Imagina ele que já estava distante totalmente do Senhor. Talvez até orava um pouco, louvava, ou tinha aquele sonho no coração de estar na casa do Pai. Irmão, não fica tocando nos irmãos que afastou da presença de Deus, ou que está desviado, falando que os irmãos é fraco. Porque tem gente que quer ser soberbo, ele sabe Natal e fala assim, ai, graças a Deus eu estou a vida inteira na igreja. Eu nunca saí da igreja, eu estou da igreja toda a vida. Não, já fica se achando. Irmãos, Moisés, quando foi chamado por Deus, ele ficou desviado 40 anos. Ele chegou aos 40 lá para falar com a família dele com tudo. Aí depois ele foi lá no meio dos irmãos, ele está chegando, os irmãos estavam em contenda, em confusão. Aí os irmãos falaram, quem chamou vocês aqui, Moisés, para ser rei entre nós aqui, príncipe aqui? Quem foi que chamou você? Você vai matar a gente aqui igual você matou aquele egípcio? E Moisés tinha matado um egípcio que estava afrontando lá um povo hebreu, irmão. Ele foi dar o livramento, ajudar os irmãos lá, acabou matando, irmão. Até Moisés matou gente. Então não fica tocando na chamada de ninguém, amém, irmão? Deus chama quem Ele quer. Deus resgata o mais vil pecador. Se o cara matou 1000, Deus chamou e pronto, acabou, que nem Davi. Aquele ladrão na cruz lá, ainda hoje você vai estar lá comigo. Quem vai falar aqui quem vai subir para o céu e quem não vai? Eu posso dizer que tem crente safado que nem Caifás, Anás, tramando com doutrina de fariseu, fazendo obra do diabo, tramando contra os irmãos. Com essa conduta, se não melhorar, vai queimar com o diabo, lógico que é. Foi assim com Caifás e Anás. Tá entendendo? Inclusive eles morreram com morte feia aqui, ó. Mas está num livro dos apócrifos, que não é muito confiante, não. Né? A gente acredita nos canônicos e não nos apócrifos. Mas nos apócrifos diz como... porque tem um livro que chama Os Citos de Pilatos, e esse livro ele distingue e diz ali, né, descreve como Caifás e Anás morreram, e foram logo depois do que eles tramaram contra Jesus, houve perseguição contra eles também, e eles foram mortos de mortes horrendas.
Porque mataram o Senhor Jesus Cristo foi a justiça de Deus e a vingança do Deus vivo. Isso está nos apócrifos, eu não posso afirmar. Amém, irmãos? Mas dizem que foi assim que eles morreram, de mortes feias depois do que eles fizeram com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que acontece, meus amados irmãos? Eu olhei ali, o rapaz deixou, eu vim e Deus começou a me revelar a vida toda do rapaz. Ele já começou logo a chorar, falou, não, é verdade mesmo, minha mãe é da igreja, da Assembleia de Deus, eu lembro quando eu louvava e tal, me sinto triste, eu quero voltar e tal, eu sou um afastado da presença do Senhor e tal, tô desviado, irmão, e tal, e o irmão já ficou chorando ali, igreja, ficou chorando, os irmãos tá triste, irmão, tá? Então se Moisés ali, quando ele ouviu aquelas palavras, ele voltou para trás, aí a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 anos fora da presença do Senhor, fora da vocação, da chamada dele, por causa de quê? Por causa dos fofoqueiros, dos atribulados, que estavam lá em pecado, tramando uns contra os outros na contenda, na confusão, no buchicho, no mexerico de Satanás lá. E ele foi lá ajudar os irmãos. Mas tinha um coração puro, espírito reto, ficou triste, magoado, chateado, e aí ele ficou desviado 40 anos. Moisés volta com 80 para seguir a vocação que ele foi chamado lá, para guiar o povo dele, para libertar do Egito. Ou seja, por causa desse fofoqueiro pilantra, o povo ficou sofrendo mais 40 anos. Porque Moisés foi levantado para poder levar a vitória dos irmãos. Ou seja, a vitória daquele povo fofoqueiro, falso, caluniador, maldizente, perseguidor, traidor, injusto, corrupto, mentiroso, soberbo, arrogante, prepotente, fofoqueiro, dissimulado, hipócritas. E o pecado vai distinguindo. Se você viu o seu aí, você já começa a melhorar. E aí a vitória estava na mão de Moisés. Para o povo deixar de ser escravo, prosperar na vida, ter as bênçãos. As vitórias, ver o mover de Deus, o poder de Deus estava com Moisés. Mas aí eles rejeitou Moisés. Ai, Moisés não. Quem chamou Moisés como príncipe aí? É sempre assim. Quando Deus levanta, o povo não quer não. Mas quem diz que o povo tem que querer alguma coisa? Ninguém tem que querer nada aqui não. Deus levanta o que ele quer na hora que ele quiser. Ele não deve satisfação para ninguém não. Ele não pede satisfação para ninguém. E não vai falar para abrir para você se eles se concordam com isso ou discordam não. E quem ele levantou, ele levantou. E vem com poder e autoridade a ele mesmo. E acabou. Aí Moisés pegou a autoridade dele, veio com autoridade e falou que era aquilo ali e começou a fazer a obra de Deus. É isso. Quando Deus chama, a pessoa já vem fazendo e acontecendo e a glória vai descendo e o poder vai manifestando. Então você já se coloca no seu lugar e respeita. Porque quem desrespeitou Moisés, ficou dando de louco lá, se desgraçou na vida. Teve gente que morreu, como Datã, Corá e Abirão. E muitos outros lá, Deus abriu, foi cova lá e engoliu eles tudo. Os levitas, ele veio que os incensaram ali na presença de Deus, veio um fogo assim, ó, e consumiu eles. E eles foi virado ali a cinza na presença do Senhor, foi fulminado no fogo. E o que Deus fazia ontem, ele faz hoje, ele faz amanhã, ele é para sempre, porque ele é Deus, tá? O poder do Senhor não acabou não. Então arrama os irmãos aí, para de vagabundagem. Tem que amar os irmãos, que a gente é crente aqui. Em nome de Jesus, amém, meus amados irmãos? De coração puro e espírito reto, todo mundo vai subir, todo mundo aqui. Em nome de Jesus, uns ajudando os outros. Se o irmão caiu, a gente ajuda a levantar. Se a irmã caiu, a gente ajuda a levantar. Amém, igreja? E a vitória é certa. Não é fofocando, falando da vida dela, que ela vai ficar de pé, não. É ajudando ela. É ajudando ele. Isso é coisa de crente. Sai do buchicho crente. Sai da fofoca crente. Sai da soberba crente, da arrogância crente. Porque senão Deus levanta o profeta, ele vai falar umas verdades na sua cara, seu fariseu hipócrita. Hipócritas, na maldade com os irmãos tramando, e aí na hora que você passar vergonha e Deus mostrar, tirar sua capa, você vai ver o seu. Deixa os irmãos quietinhos aí, todo mundo aqui é irmão, tá tudo ovelha. Você é bode ou você é o quê? Às vezes o profeta tem que falar na cara, assim, uns negócios bem duros que o pessoal nem quer ouvir. Por quê? Porque não se converte, tá na igreja a vida inteira da fofoqueira, descarada, com 20 anos, tá com 70, tem 50 anos que ainda é fofoqueira, descarada e não melhorou ainda na presença do Senhor. Vai virar crente que ano? Vai ficar crente que dia? A Bíblia diz que a mulher idosa, mais velha, ela não seja contenciosa, fofoqueira, mas que ensine a mais jovem como cuidar da casa e do marido. Aí, tá na doutrina. Então pega a doutrina aqui, vamos andar na presença do Senhor aqui, caminhando na doutrina, com a conduta de crente verdadeiro. Porque tem que ter diferença daquele que serve e que não serve a Deus. Quem serve a Deus pega a palavra de Deus, não é ouvinte não. Não é escutante da palavra de Deus, não. É ouvinte da palavra de Deus que ouve e guarda a palavra na tábua do coração e a pratica em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, cadê os praticantes da palavra aqui? Cadê os praticantes da doutrina aí? Eita glória, vem comigo no glória.
Dá glória para ele, chama ele de santo. Santa, 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 santo é o Senhor, Rei de todo o universo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a terra está cheia da glória do Deus Pai, do Deus Filho e o Espírito de Deus. Eita glória, meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, aí aquele rapaz começou a chorar. E aí eu fiz o apelo, ele foi e se reconciliou com Jesus. Passou 7 dias, eu estou vindo com os irmãos agora em cima de uma S10, com 6, 7 irmãos, e a gente voltando do monte. E aí eu passo naquela mesma rua ali, ó, no Caicai ali, ó. No Parque Europa. Quando eu estou descendo ali, da Guarapiranga, descendo segundo sentido Piraporinha ali embaixo. Quando eu estou descendo naquela rua ali, perto do Caicai, quem me vem subindo? Mas era de madrugada também, umas 4 horas da manhã por aí, 3 e pouco da manhã. Ele vem descendo, ele vem subindo na verdade, com a Bíblia na mão e de terno. Eita glória, 7 dias depois o irmão já estava liberto. Andando de terno com a Bíblia na mão, marchando já com a espada. Eita glória, Deus conta com você para essa obra, irmã, Deus conta com você para essa obra, amém, meu amado irmão? Vamos amar os irmãos, não é ficar falando que as pessoas estão aí usando droga, que as pessoas estão por aí bebendo, não, as pessoas querem ser felizes, irmão. Ninguém tá lá querendo ficar com o diabo, fazendo a obra do diabo, fazendo o jogo do diabo. As pessoas amam a Deus, quer estar com Deus, irmão. Só que tá passando várias lutas. A Bíblia diz que o príncipe desse século, ele segue o entendimento dos incrédulos. As pessoas não estão enxergando a verdade. Está sendo escrava do diabo, escrava do pecado. O inimigo está se andando, destruindo a vida das pessoas. Aí você fica querendo ser mais santo que os outros. Quer ser mais santo que as pessoas, quer ser mais santo que os irmãos. Aí você é que nem um fariseu. Com todo respeito, às vezes você não quer ser, não estou atacando ninguém aqui, amém? Mas essa atitude é de fariseu, para com isso. Para com isso, estende a mão para a irmã. Estende a mão para o irmão aí, ó, para ajudar o irmão. E aí ele vai ficar bem, ele vai ficar legal. Se você não estende a mão, como é que ele vai ficar legal? Se você nem estende a mão, não ajuda ele, ainda fica falando dele, falando dela, como é que ele vai querer estar com você? Como é que ele vai querer estar na casa do Senhor? Como é que ele vai querer estar na obra do Senhor se você não tem amor? Se você não tem misericórdia, você não demonstra. Você não demonstra amor. Você não está caminhando na doutrina, porque se você não ama o seu irmão, você estragou tudo. Paulo disse, se não tiver amor, não adianta mais nada. Estragou tudo. Estragou tudo já, você estragou tudo. Aí a igreja fica vazia, os bailes tudo lotado. Aí as igrejas tudo em ruínas, aí tudo vazia. Então vamos parar com isso aqui, viu? Aqui não tem não na Deus e amor não, graças a Deus. Eita, que é um povo que está orando aqui, o povo que ora, jejum e consagra a Deus, está cheio do Espírito de Deus. Aí está preparado para ir para o campo para ganhar as almas. Eita, que benção. Mas aquele que não está ainda, Deus vai te levantar, minha irmã. Vai te levantar, tá bem, irmão? Não tem problema, dá tempo ainda de melhorar, irmã. Dá tempo ainda de melhorar, amém, meu amado irmão? Porque nós temos que amar uns aos outros entranhavelmente, né? Na maldade com os irmãos. Mas também se Deus levanta um profeta para corrigir gente que passou do limite, não fica levando uma também não. Irmão, tá duro, não sei o que é vingança, não sei do que. Deus vem com vingança e vem com justiça de gente que afrontou, desgraçou com a vida de meio mundo. É coisa de líder. Você é líder? Você não é. Então você não vai entender nunca isso daí. Então se coloca no seu lugar. Agora você não vai fazer isso aí não, que Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para isso. Você é profeta? É profeta? É apóstolo? Vem ensinar a corrigir o rebanho, porque Deus exorta o filho que ama. Deus te chamou para exortar, aí qual que é a sua chamada? Então segue a sua vocação. Agora se você não é, você fica no seu lugar. E não fica afrontando quem está fazendo a obra de Deus, não, que você está mexendo com Deus. Vamos vigiar depressa aqui todo mundo aqui, ó. Amém, irmão? Vamos ganhar os irmãos, amar os irmãos e pronto, acabou. Obedece direitinho, ovelhas amadas, e a vitória é certa. Então, irmão, esse fariseu aqui, ó, ele estava na maldade com Jesus, irmão. Tava ele e os outros fariseus tramando contra Jesus. Por quê? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Quando ele foi batizado, João Batista batizou ele lá, o céu se rasgou, desceu o Espírito Santo, a pomba e repousou sobre ele, todo mundo viu. E o próprio Deus Pai falou do céu, todo mundo ouviu. Esse aí é o meu filho amado, obedeça. O seu filho amado que eu comprais a minha alma, ou seja, que alegra a minha alma, obedeça-o. Olha que maravilhoso, o próprio Deus Pai honrando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Que lindo, né? Que coisa maravilhosa. Eita, meu coração chega a arder de alegria e dá uma vontade de chorar. Que o nosso Pai é maravilhoso e tem cuidado de nós. Jesus também e o Espírito de Deus. E aí o que acontecia? Aqueles fariseus, eles eram galho seco, árvore infrutífera, eles não tinham o poder de Deus, não tinha nada de presença de nada. E aí eles ficavam com inveja de Jesus.
Porque Jesus curava, ele ficava atrás de Jesus. Peraí, vamos acabar com Jesus. O invejoso, ele é assim. Ele fica incomodado com a sua presença, você não precisa fazer nada. Você chegou, ele já fica com inveja. Aí já fica com a cara feia, já fica com a cara de nádegas. Não se preocupe com as caras de nádegas contra você, amém? Jesus vai libertar o irmão, Jesus vai libertar a irmã. É porque às vezes ele ainda está vivendo com a visão no mundo, preocupado com as coisas do mundo, com os lixos e as porcarias da terra. Como a Bíblia diz, não ameis no mundo e as coisas que no mundo não há. Porque isso é a consciência da carne, é a soberba da vida e por aí vai. Aí ele fica todo soberbo, inchado, aí ele acha, ela não merece não. Ah, ele não merece não. Aí já fica com inveja, porque já sabe o lugar que Deus vai te colocar. Amém? Só que a inveja, a oração contrária, a fofoca, a difamação, a calúnia, a injúria, não vai te impedir não, a vitória é certa. Amém, irmão? Amém, minha amada irmã? Mas não liga, Jesus vai libertar. Jesus vai libertar ele, vai libertar ela. Amém? Então se você vê que não é de confiança, não dá para estar junto, Deus já está mostrando. Se não tem concordância, pode dois andar junto? A Bíblia diz que não. Então para não ter contenda, é melhor que ele fica lá e você fica aqui. E fica todo mundo na bênção do Senhor Jesus Cristo. Amém? É melhor do que estar unido junto e ter confusão e contenda. Mas eu sei que é difícil, que às vezes a pessoa fica falando de você, fazendo maltrato, fazendo um monte de coisa atrás do seu lado e prejudica a sua vida. E depois eles ficam chorando, né? Dando de inocente. Ah, eles são os injustiçadinhos. Eles são tão bozinhos, né? Fez nada os bichinhos, sabe? E depois eles dão de injustiçado, até chora. Quantas vezes eu já vi pessoas fazer isso? É a pessoa que está com mentira, com difamação, calúnia, injúria, maus tratos, articulando, planejando, aí para trazer as pessoas pro lado dele ou pro lado dela, eles até choram. Aí as pessoas ficam comovidas, né? Ai, coitadinha, ela, coitadinho dele. E aí começa a tramar contra o irmão lá, contra a irmã lá, que é, sabe, injustiça. Toda a história tem duas versões. Olha lá o que fizeram com Jesus lá, os fariseus. Os fariseus começaram a perseguir Jesus aqui, que eles ficavam atrás de Jesus em todo momento, querendo ver um meio, uma forma de passar o rodo. Coisa de crente safado, né, irmão? Perseguidor. Coisa de crente pilantra. Perseguidor, falso, traidor, ele é pilantra, ele é cheio de legião de demônio. Jesus falou para ele, ai daqueles que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Existe a sinagoga de Satanás, onde os fariseus hipócritas se reúnem lá na sinagoga e eles ficam articulando meios e planos e formas para destruir o irmão, para destruir a irmã. Aí não está na doutrina, está fazendo um serviço de Lúcifer do diabo e vai pagar por isso. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear certamente colherá. E depois não adianta reclamar não. Com Deus fazer vingança, Deus fazer justiça, não fica reclamando, dando de justiçado não. Porque assim, as pessoas aprontam demais, eles aprontam. E por aí vai. Vivendo como se não houvesse amanhã. E Deus vai dando corda, vai deixando. Aí passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5. Aí Deus vai indo. Às vezes não passa nem 5. Tá dando uma guerra? E aí Deus vai dando corda. Aí chega uma hora que Deus fala, agora eu vou puxar a corda deles aqui. Porque eles sabem o que eles aprontam. E aí é a hora que eles vão pagar por isso. E aí você não fica apoiando gente que Deus já está falando há muitos anos, que está tramando e fazendo coisas erradas. E quando Deus tiver que fazer o que ele tiver que fazer, eu vou sentir muito, você tem que sentir muito também, mas Deus vai fazer o que ele tiver que fazer. Porque Deus corrige os filhos que ama. E todo mundo tem que ter limite. Deus deu limite até pro mar. Tá entendendo? O mar tem um lugar, um limite máximo que ele não pode passar. É a vontade de Deus. E Deus dá limite pro homem também. Porque senão o homem vivia que nem Atim, sem fronteiras. E a Bíblia diz que a correção de Deus começa da casa de Deus. Começa de dentro para fora. E Deus corrige sim. E ele é justiça. E ele é amor, mas é justiça também. Mas é fogo consumidor. Principalmente. E aí depende do grau e de nível do pecado, de maldade, de articulação de plano, de tudo que a pessoa está fazendo, quantas pessoas prejudicou, tudo isso vai pesando na balança e vai ficando pior. Quanto mais pecado, mais maldade, mais pessoas prejudicadas, mais inferno, mais afronta, mais desrespeito, mexendo com o povo de Deus tudo, ixi, aí Deus vem daquele jeito, que aí vai pagar pelo sofrimento de todas essas pessoas. E aí você não se cataloga, se você prejudicou 1 ou 2, Deus vai tratar com você também. Mas é diferente o seu tratamento com aquele que destruiu a vida de milhões. A vida de milhões vai ser pesado para ele. Vai ser pesado para ela, porque a conduta dele, a atitude dele,
Tá entendendo? Prejudicou milhões de pessoas. E agora Deus vai trazer a justiça desses milhões de pessoas para ele pagar, para ela pagar. Aquilo que o homem semear certamente vai colherá. E aí Deus vai levantar o profeta para fazer isso aí. Tá entendendo como é que é? E quem muito dado é muito cobrado. E às vezes a pessoa prejudicou uma pessoa só, mas se uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus, Deus já traz a vingança na hora. Deus não falou para Davi, falou: Davi, a espada de Deus vai estar na sua casa. Por quê? Porque você estava tramando aí, ó, pegou a mulher de Urias. Pegou a mulher de Urias, estava aí com vagabundagem, na sua prostituição. Você podia ter a mulher que você queria, mas aí você quis pegar a mulher do outro. E tramando para matar ele, né? Então é o seguinte, a espada de Deus vai estar dentro da sua casa. Agora Deus vai colocar inimizade em você e sua família. Esse seu filho da prostituição aí, ele vai morrer, você não vai ficar com esse filho aí não. E aí Natan mandou a espada de Deus, que é a espada flamejante da justiça que todo profeta possui. Lançou a espada e a espada foi desgraçando com a vida de Davi até o último dia da vida dele. Ele passou grande sofrimento. Era um homem segundo o coração de Deus. Aí, era uma pessoa incrível. O Espírito de Deus se apoderou dele, era uma pessoa incrível. Tinha chamada, mas foi dar lugar para o diabo. Olha isso, matou um inocente, que era um servo de Deus. Nem se arrependeu, articulando, planejando, tramando para matar o servo do Senhor. Olha isso, ele sabia que aquela mulher não era dele. Ele estava ali em adultério, fazendo tudo errado em adultério. A mulher não era dele, ele em adultério. Pecado gravíssimo. Naquela época, quem era pego em adultério era levado em praça pública, era envergonhado, tomava 39 chibatadas e mais uma. Ou então era apedrejado, dependendo da circunstância. Morria apedrejado. Lembra da mulher? Falou: essa mulher a gente pegou ela em adultério, vamos apedrejar ela. E Jesus falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Que Jesus veio trazer essa misericórdia, essa bondade. Entende? Mas antigamente era a risca. E então Davi, ele sabia que ele ia passar, ele ia ser passado pela atitude dele. Só que ele se escondeu da lei humana, se escondeu dos homens, conseguiu passar batido pelos homens, mas não conseguiu passar batido pela atitude de Deus. E aí Deus viu lá do céu, não gostou e veio trazer vingança contra Davi e contra a casa dele. Olha isso. Deus não permitiu ele morrer, deixou ele vivo, mas também a vida dele foi um caos, foi uma desordem, uma desgraça, só perca e derrota até o último dia da vida dele. Um filho matou o outro filho, por quê? Porque esse que morreu, ele estrupou a irmã desse rapaz, que era de outra mãe. Entende? Que era irmã por parte de pai. E ele foi, cobiçou a moça, e era um estrupador, um Jack. Um pilantra, né, irmão? Imagina você ter um filho estrupador dentro de casa, um pilantra. Sangue de Jesus tem poder, está repreendido. E ele foi lá, o pervertido, destruiu a virgindade da irmã lá, violou ela. E aí naquela época a mulher que perdia sua virgindade não tinha valor de mais nada. E aí ele foi e prejudicou a moça. Aí o irmão dela ficou na fúria, no ódio com ele. Falou: não, pera aí que eu vou acabar com a raça dele. E ficou 3 anos tramando uma forma de matar o irmão. E tramou e conseguiu e matou. Aí você imagina você, o pai, vendo seu filho fazer um negócio com a sua filha. Você ama os dois. Você vai fazer o quê? Pode nem fazer nada. Porque você ama. E aí daqui a pouco o outro irmão, você sabe que é justo, ele foi, mexeu com a irmã dele, agora ele foi e matou o outro irmão. Imagina isso. Foi a espada de Deus na casa de Davi. E foi um profeta que levou lá e mandou essa espada. E a culpa não é do profeta, não. O profeta fez o quê? O profeta estava lá amaldiçoando, estava lá caçando problema, estava lá com falta de educação, falta de respeito, não sabia se comportar, não tinha postura, o que era? Ou ele estava lá dando de louco lá, como é que é? Porque tem gente que acha que ele é doidinho, ele é maluco. Não, ele estava lá dando lugar para Deus, fazendo a vontade do Senhor. Porque os homens natural, ele não sabe discernir as coisas do espírito carnal. Para eles é loucura, a Bíblia diz. Eu sou pentecostal e dou lugar com força. Se Deus mandar, eu vou entregar. Pode ser quem for. Na rua, na casa, na praia. Pode ser na igreja. Pode ser o Papa. Pode ser quem for. Pode ser o presidente da República. Se Deus mandou, eu vou falar mesmo. Tá entendendo como é que é? Tô nem aí para as consequências. Sou que nem Jeremias, sou que nem Isaías, sou que nem Elias. Tô nem aí. E depois se cumpre tudo, pode ter certeza. Tem coisa que se cumpre em alguma questão de dias, tem outra que demora semanas. Tem coisa que demora meses, assim, ó. Mas tudo acontece assim, ó. Deus cumpre tudo, a palavra. Tá entendendo como é que é? E não é que a gente quer, não. A gente faz a vontade do Senhor. Como Jesus falou lá, que ia derrubar o templo, ia cair tudo lá.
E aí depois Titus Alexandre não foi lá, não derrubou lá o templo, o segundo templo. Desgraçou com tudo, tá até hoje lá, só tem um muro das lamentações lá agora. Por quê? Porque Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra lá, por causa dos fariseus hipócritas, por causa das maldades que eles faziam, por causa das vagabundagens que eles faziam no templo. Eles só estavam atrás de dinheiro, de ganância. Não era para crescer a obra, para ganhar, abrir mais igreja, para povoar o céu, para ganhar as almas, para apacentar o rebanho. Não, eles queriam fazer vagabundagem. E aí Jesus já estava de saco cheio, Jesus amaldiçoou, falou, tá vendo aqui, ó, Pedro, Tiago, João e André, esse tempo aqui não vai ficar nem nada de pé não vai ficar pedra sobre pedra aí. Aí Jesus era maldoso, estava na maldade com os irmãos, ele não sabia se comportar, como é que é? Isso é Bíblia, então vamos seguir a palavra de Deus aqui para estar respeitando os profetas aí, não tá tocando nos irmãos. Deixa os irmãos em paz, você foi chamada para isso não, então se coloca no seu lugar. E aí Jesus lançou a palavra e caiu tudo, tá só o muro lá hoje lá, ó. Tá entendendo, meus amados irmãos? Então assim, vamos seguir cada uma vocação que foi chamada. Se você foi chamado para ser ovelha, glória a Deus, você é especial. Se você foi chamado para ser obreiro, glória a Deus, você é especial. Você é cooperador, você é especial. Você é diácono, é presbítero, você é especial. Você é evangelista, é especial. É missionário, é especial. É pastor, é especial. É bispo, é especial. É apóstolo, é especial. É um profeta, um atalaia, tem vários ministérios, um capitão dos exércitos da guarda do Senhor, aqueles que vai na frente da guerra guiando o povo, tem esse espírito de liderança também, que é uma doutrina, que é um dom, que é uma chamada, que é um ministério, amém? Saul, quando foi chamado para a guerra, para Deus como o primeiro rei de Israel, ele recebeu essa unção de capitão dos exércitos da guarda de Deus, mas ele era um fanfarrão e não queria fazer a vontade de Deus, queria fazer as coisas do jeito dele para agradar o povo. Que negócio de povo aqui? O povo tem que obedecer a Deus, não é Deus que tem que obedecer o povo, não. Porque tem gente que quer fazer Deus de escravo aqui, Deus de garçom. Entenda bem, Deus não é garçom de ninguém. Que eu já vi de gente falando, vou botar Deus na parede, que eu não aceito o que eu estou passando, que é isso e aquilo, você não pode aceitar. Então, se te ensinar errado, eu vou te ensinar direitinho aqui, minhas ovelhas. Em nome de Jesus, entenda bem, para você entender o seu lugar e o lugar dele, a gente tem que reconhecer a nossa insignificância cósmica, amém, igreja? Eu reconheço a minha insignificância cósmica, eu sou menos do que nada, como Jesus diz, então eu vou me diminuir na presença dele cada dia, menos e menos para que ele cresça e apareça na minha vida. Então é você se humilhando, a Bíblia diz, se humilhai-vos debaixo da forte e poderosa mão do Senhor, para que tempo oportuno ele vos exalte. É você querer subir no monte, que eu já vi, eu vou subir no monte, eu vou clamar, Senhor, se você não fazer na minha vida, não vai ser assim. Se o Senhor não me der, é desse jeito aqui. Se o Senhor não me prosperar, eu vou embora, se não sei do que, eu não vou servir mais a Deus. Que história é essa, irmão? Que palhaçada é essa aqui? Entenda bem, ele criou as galáxias. Você já estudou isso aí? Vai estudar aí, pra você ver. Ele estudou, ele criou as constelações, os planetas, todo esse vasto universo. Pensa no planeta Terra, ele criou tudo. E tem outros planetas também por aí. E todas essas galáxias e todo esse universo, você não tem nem noção do que é isso aí. O braço, você imagina o tamanho do braço dele, o tamanho do rosto, do cérebro dele, do poder dele. Ele é onipotente, quer dizer que ele é todo poderoso. O poder dele não tem limite. Aí chega você, um pecador, uma pecadora, comedor de arroz e feijão, que vive no pecado, que não toma vergonha na cara, que não anda na doutrina, fica fazendo fofoca, intriga, maldade com os irmãos, não segura a língua dentro da boca e quer destruir a vida do próximo. Aí depois você quer que Deus te dê a vitória. Começa a amar as pessoas direitinho, fazer direito, aí você vai ver Deus te honrar. Mas você vai passar os vales do deserto também, você é melhor que Jesus? Jesus foi levado pelo Espírito de Deus lá, ó. Passei tentado pelo diabo lá. Ele teve fome, passou necessidade. Ele falou, nossa, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Olha isso. Jesus, irmão. Os apóstolos passou por sofrimento, também passou fome. O profeta Abacuque falou, ainda que não haja animais nos campos, que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Jó também lá no pó e na cinza, lá falou, meu milho no pó e na cinza, Senhor. Falou pra mulher dele, você fala como uma louca, mulher, porque ela falou pra ele, amaldiçoa esse teu Deus aí, morre. Porque era o Deus dela quando ela tinha a coxa mais tenra do carneiro, quando tinha o boi no rolete. Nossa, aí ela era, nossa. Ai, meu amor, meu rei, meu príncipe, esse nosso Deus é bom. Quando Deus tirou tudo dela e colocou ela na prova, ela começou já a murmurar e reclamar como uma mulher rixosa. A Bíblia diz que é melhor você morar no deserto que morar numa casa com uma mulher rixosa, blasfemadora. Então se você aceita o bem de Deus, você tem que aceitar o mal também.
Que ele prove os filhos que ama. E a Bíblia vai dizer que a gente é provado e provado como ouro no fogo. O crente bom é provado. Que vai pro vale, vai pro deserto. E ali você é tentado ali pelo diabo, vem as propostas do diabo, do engano, e você mesmo precisando na prova ali, você agrada a Deus. Fala, não, isso é pecado, Deus não se agrada. Então eu não quero coisas erradas. Eu não quero nada de corrupção. Eu não quero dinheiro sujo. Eu não quero prejudicar ninguém. Eu não quero fazer o mal para ninguém. Eu vou servir ao Senhor. Passando fome ali no deserto, que Jesus passou fome. A Bíblia diz que quando Jesus passou fome, teve fome, o diabo veio provar ele. Olha isso. Eu passei por isso aqui. Tava fazendo só arroz, não tinha nem alho e cebola para refogar, irmão. Na prova, no vale. Veio 200 apartamentos para mim vender. A 25 mil, olha as propostas do diabo. Eu podia vender a 70 mil, apartamento que na época custava 180 mil. Quem não quer comprar um apartamento de 180 mil por 70 mil? Qualquer um, né? A pessoa faz esse empréstimo no banco, faz o que quiser, se vira. Com 70 mil na minha mão, eu ficava com 45 mil por cada um. Você faz 45 mil vezes 200, dá 9 milhões. E eu não tinha nem o que comer em casa. Na prova, sem emprego, nem bico eu conseguia, era um bico aqui, outro acolá, mas Deus sempre supria minhas necessidades e mandava as coisas para mim. Mas numa luta, irmão, vivendo de migalha, vivendo de semidão, vivendo da providência de Deus, da mão de Deus, que nem Elias lá, que o corvo vinha levar o pão e a carne para ele. Ou quando a viúva lá tinha que alimentar ele. Profeta é assim, irmão, tem que passar os vales, tem que passar os desertos, isso é coisa de profeta. Tem gente que fala que é ser profeta, não sabe nem o sofrimento que o profeta passa, o que ele tem que passar, as humilhações que tem que passar, é coisa de profeta. Só que Deus dá muito poder, autoridade, capacitação, ministérios, e quando chega a hora de honrar também Deus coloca lá em cima no topo. Mas tem que passar os vales, tem que passar os desertos e passar aprovado. Aí o diabo veio e falou para mim, eu passando várias perseguição, calúnia, difamação, maldade, injúria, sabe, irmão, buscando ali a presença e o diabo de tudo que é lado. Porque às vezes os irmãos dão lugar com força, né, irmão? Mas não tem problema, tá perdoado todo mundo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o diabo falou pra mim, você tá jejuando, se consagrando, pagando preço pra essa gente aí? Primeiro ele falou assim, seu Deus não cuida. Comendo arroz com sal, até quando você ficava por aí, né? Não é que você queria estar comigo não, mas você vivia melhor. Vem comigo que eu faço você esse ano ainda milionário. Aí ele veio com essas propostas desses apartamentos e veio com a proposta também de eu trazer cristal da Colômbia pra cá. Pegando a 7,5 lá, eu vendendo a 30 aqui, eu ganhava 23 mil de lucro. A 100 quilos ia me dar 3 milhões de lucro. Desses 3 milhões, 2 milhões e 300 mil seria de lucro, para rachar para 4 pessoas. Isso aí a gente podia vender, vamos chutando baixo aí, em 15 dias. 15 dias vender 100 quilinhos. Olha isso aí. Isso aí ia me deixar milionário. Milionário. Ia ganhar o quê? 1 milhão e pouco aí por mês. Ia dar o quê? Uns 12 milhões aí. Próxima remessa, claro que a gente ia dobrar, que a gente não é idiota. E aí já não ia ser 12 milhões, ia ser 24 milhões. Olha as propostas do diabo. Falou, vem comigo que eu deixo você rico. Porque o diabo sabe de onde a gente veio, ele sempre quer arrastar a gente para trás. E não é para trás que se anda não, irmão, amém? A gente vai caminhar para frente aqui, pagar o preço aqui, passar os vales, os desertos, porque a gente tiver que passar, a gente vai passar. Hoje o diabo veio tentar Jesus lá, tá vendo? Levou ele pro pináculo e falou, esses reinos é tudo meu, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo. Aí quando eu tava com fome, o diabo também veio. Falei, seu Deus não cuida, você tá orando e jejuando pra esse pessoal, aí como eles te tratam? Olha como a sua família te trata, como eles te tratam, você tá pagando preço aí por causa deles aí? Não vale a pena não, eu conheço todos eles, é tudo pilantra, pecador, tudo falso, traidor. Essas mulheres tudo não presta, sabe, já falou até um palavrão aí, tudo não presta, é isso, bababá, e os homens é tudo mau caráter, é tudo interesseiro, safado. Então você vai ficar pagando preço com essa gente, você tem que pensar em você. Olha o diabo como é que é, vem tudo contra a doutrina, né? Tem que amar o irmão como a nós mesmos, perdoar o inimigo e amar quem nos persegue, né? Não, ele já vem com a doutrina dele, todo ao contrário da de Jesus. E aí ele veio me oferecendo as riquezas aqui, ó. Vem que eu te dou riqueza, eu te dou tudo aqui esse ano ainda. Olhei pra ele, foi Satanás, ele não apareceu, mas ele falava igual você tá me ouvindo aqui, ó, no meu ouvido. E eu sentindo a presença dele do meu lado esquerdo, assim, ó, perto da porta aqui. E eu no fogão aqui, refogando o arroz. E meio triste, meio abatido. Paulo diz, às vezes nós somos abatidos, mas não vencidos. A gente vai passar o que tiver que passar, a humilhação, o sofrimento, a dor, a fome, igual Jesus passou, mas a gente vai passar sendo fiel a Deus. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Aí ele falou, vem comigo que eu vou deixar você rico esse ano. Eu falei, Satanás, você está me oferecendo o quê?
Dessa vida eu já vinha, não tinha alegria, não tinha felicidade, não tinha nem paz. Hoje pelo menos eu tenho sossego, eu tenho paz. E eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não é pelo que Ele pode me dar não. Porque se Ele me der tudo, Ele é Deus. E se Ele não me der nada, Satanás, Ele é Deus também. Porque eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não é porque Ele pode me dar não. E outra, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo já. Herdeiro das galáxias, dos planetas, das constelações, todo esse vasto universo que é riquíssimo, está cheio de riqueza. E é tudo meu já. Você quer me dar o quê? Essas migalhas, esses trocados aí, isso aí eu não quero não, essas migalhas que você está me dando aí não vale a pena não. Então aparta de mim que eu não tenho nada com você não, seu maldito. E aí com uma fumaça preta fez assim, puff, e foi, atravessou o vidro aqui da porta aqui e foi embora. A porta até balançou um pouquinho assim, ó, e foi embora. Olha isso. Do mesmo jeito que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser, quando teve fome para ser tentado pelo diabo, eu também fui, irmão. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. Tudo que acontecia no passado acontece hoje. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. Eu indo para o Monte São Francisco, esse monte fazendo as campanhas, que eu ganhei aquela alma. Eu indo para o Monte São Francisco, eram as 2 e pouco, 3 horas da manhã, vários despachos assim, ó, nas encruzilhadas, eu virando. Quando eu virei a esquina, estava logo o Zé Pilintra. Ele não estava aparecendo, tinha assim do joelho para cima só, não aparecia os pés dele, nem a canela, nem os pés. Estava invisível. Ele estava configurado, materializado só do joelho para cima, com aquele terno branco, com o chapéuzinho dele, e ele de costa, ele subindo a rua. E eu atrás dele, quando eu virei a esquina, já logo vi ele. Eu falei, você tá aí, né, Satanás? Tá repreendido. Ele tava indo para frente de uma encruzilhada para pregar um despacho. Eu fui estender a mim, você tá aí, né, Satanás? Tá repreendido, seu demônio. Quando eu estendi a mão para ele já viu o fogo do poder, ele já saiu correndo pro meio do mato, assim, do lado direito. Correu que nem uma bala, pra lá pra dentro do mato. Aí eu fui, já dei umas bicudas lá nos negócios que ele ia receber lá, das cachaças, dos negócios dele lá. Com todo respeito quem fez isso daí, eu respeito todo mundo, mas o diabo não vai se andar no nosso meio não. Eu amo os irmãos, sinto muito por isso aí, tem que respeitar a religião dos irmãos, amém? Eu tenho pessoas que é de outra religião, mas ali eu tive que fazer meu trabalho. Sinto muito. E aí eu desfiz e subi pro monte para orar. Quando eu cheguei lá no bairro, os meninos que estavam lá na rua pegou e falou assim, nossa, pastor Nildo, vem aqui. A gente tá gelado aqui, tem uns 5 minutos que passou um cara aqui. Ele passou com um terno branco aqui, um chapéuzinho branco, eu nunca vi aquele cara. A cara dele era feia, transfigurada assim, um negócio tenebroso. E ele era um buraco preto no olho dele, só um negócio preto. Ele olhou pro nosso olho assim, pra nossa cara assim, com aquela cara de maldade aqui, que nós gelou aqui, nós ficou parado aqui, travado aqui, a gente não conseguia nem se mexer. Eu falei, é o diabo. O diabo tá solto por aí na terra, vocês têm que ir pra igreja. Deus que deixou, esse demônio tava lá em cima, foi buscar um despacho. É o Zé Pilintra, que leva pra beber, usar droga, se prostituir por aí, ficar roubando, matando, que ele veio matar, roubar e destruir. O Zé Pilintra é o malandrão, que fica ensinando a vagabundagem para as pessoas fazerem as coisas que não prestam, roubando, dando golpe na praça, fazendo destruição, ainda fica feliz ainda de ver a maldade do outro. Isso não é de Jesus não, não é de Deus. É o diabo. Então, meu filho, vamos pra ele. Ele falou, não, amanhã eu vou pra igreja, pastor. Levei tudo pra igreja. Tinha uns 15 moleques lá no domingo, era no sábado à noite, isso no outro dia no domingo, se eles viram de madrugada, foi todo mundo para a igreja, levei todo mundo para a igreja, todo mundo aceitou Jesus. Olha aí que maravilha de Deus. Então quando você entra no mundo espiritual aqui, ó, na santidade, na santificação, andando no Espírito, você vai desfazendo as obras do diabo, e o diabo vai ficando furioso, e você vai destruindo as obras dele, e vai ganhando alma e vai povoando o céu, desfalcando o inferno. Essa é a missão do escolhido de Deus. Por isso que o diabo sempre se levantou contra a minha vida, tentou me matar desde criança. Não conseguiu, que nem tentou matar Jesus, que nem tentou matar Moisés também. Nada, várias vezes ele tentou, eu vi o vale da sombra da morte várias vezes. Aí eu falo que nem Davi, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor Deus poderoso está comigo. E o diabo já usou um monte de gente, até crente, com maldade, querendo arrumar alguma coisa comigo, não arrumou nada. E agora eu sou que nem Elias, se vir na minha reta com maldade, querer tirar minha vida, a espada flamejante vai comer e pode morrer de infarto, ou pode dar um chute, um troco e morrer. Eu não quero ver isso não, mas se vir querer tentar contra a minha vida aqui, prejudicar minha vida e minha família, vai pagar por isso, que nem Elias. Sinto muito de verdade, eu sou profeta de verdade, eu tenho uma espada flamejante aqui que é a espada espiritual. E se tiver que desgraçar, ele desgraça, ele mata. Mas isso não é bom. Deus não quer isso, então cada um tem que vigiar e não atravessar no caminho dos escolhidos de Deus no santo não, porque se mexer com a obra de Deus, paga por isso. Paga por isso, tem que ter respeito.
Amém, meus amados irmãos? Então, irmão, olha aqui, esses fariseus chamou Jesus, mas estava na maldade. Tá entendendo? Então você vê, às vezes a pessoa chama você, quer estar com você, mas não está de coração. É triste fazer isso aí, mas vai fazer o quê? O próprio Jesus falou, nossa, tem um aqui, nossa, é o próprio Satanás. E ele estava lá fazendo o quê? Dando de bonzinho, todo sorridente, mas ficava por trás tramando para puxar o tapete do irmão. Olha isso. E aí, por causa de umas moedas de prata, uns trocados, tem gente que por causa de uns trocados furados vende até uma pro diabo, faz pacto. Tem gente que vende até a mãe, né, irmão? Por causa de dinheiro, velho. Por isso que a Bíblia diz que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O coração tá no dinheiro, a pessoa ama o dinheiro, é louco no dinheiro. Aí puxa o tapete do irmão, passa o rodo no outro, aí tá na empresa e fica fazendo cilada e aquela coisa do diabo, um negócio horrível. O diabo cirandando por causa da ganância, por causa do dinheiro e da corrupção. A Bíblia diz que a religião pura e imaculada de Deus é cuidar dos pobres e das viúvas e não se corromper com a corrupção desse mundo. Aí é coisa de crente. Não é ficar tramando contra o irmão, com a irmã, por causa de porcaria de dinheiro, de ganância velha. Deus tá vendo, tá? Se tiver Judas traidor aqui, você melhora. Se tiver vendendo seu irmão, vendendo a sua irmã, você vira crente. Toma vergonha na sua cara, senão você vai pagar por isso daqui a pouco. Olha o final de Judas lá, foi feio, né, irmão? Quem trama contra os escolhidos de Deus se desgraça na vida. Se arrependa hoje em nome de Jesus e toma vergonha na cara e vira gente. E aí Deus vai dar vitória. E aí esse fariseu ficava atrás, aí chamou Jesus para a festa, mas Jesus não foi nem bem recebido lá. Por quê? Porque eles não queriam Jesus lá. Não gostava de Jesus. Eles estavam vendo uma forma de tramar contra Jesus. E aí a festa estava desenrolando, Jesus não foi beijado no rosto com ósculo santo, quer dizer, você é meu irmão. Por quê? Porque eles não viam Jesus como irmão deles, não. Eles também não ungiu a cabeça de Jesus para dizer, é um ungido de Deus, é um servo de Deus. Por quê? Porque eles não viam Jesus como um servo de Deus, não. Olha isso, eles eram servo de Deus e Jesus não era. Olha o hipócrita como é que ele é. Ele sempre acha que ele é melhor. Não é assim? É o fariseu, coisa de fariseu, pilantra, é fofoqueiro, traidor. É, ele se acha. Aí o soberbo Deus abate. E aí o culto está desenrolando e se achando melhor do que Jesus, ó. Aí uma mulher sabia que Jesus estava lá, uma pecadora, a Bíblia vai dizer. Ela tinha um vaso de alabastro com unguento. A profissão dela era o quê? Prostituta. Ela era uma mulher promíscua, uma mulher vulgar, mas ela não queria mais ser aquilo, ela queria mudar a vida dela. E aí ela veio com um vaso de alabastro de unguento. Uns estudos diz que esse vaso ele custava 1 ano de trabalho duro. Imagina você trabalhar o ano inteiro, pegar todo o salário, não gastar com nada, a juntar tudo direitinho para no final do ano você comprar um perfume só. Meu Jesus amado, que perfume caro era esse? Mais caro que os perfumes de Paris, né, irmão? De Paris. Caríssimo, né? Meu Deus do céu. E ela tava com aquele vaso de alabastro com unguento. Talvez a vontade dela de ter aquilo ali, porque lá em Timóteo diz aqueles que querem serem ricos, às vezes caem muitos laços. Não é errado você ter riqueza, prosperidade, vencer, não é não. Não é. Agora você ter o amor ao dinheiro é pecado. Tem gente que nem pode ser rico, senão se corrompe e vai queimar com o diabo no inferno. Olha o jovem rico lá. Jesus falou, só te falta só uma coisa. Vende tudo que você tem, pega o seu dinheiro e dá para os pobres. E aí você vai subir para o céu. Por quê? Porque o coração dele estava no dinheiro. Não era o dinheiro que era problema. O problema é ele que era louco no dinheiro. E aí era avarento. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Não dá para servir a 2 deuses. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Tá entendendo? Então o problema não é ter dinheiro. O problema é ter o amor ao dinheiro. Pessoa maluca, não ajuda, não é dizimista, não é ofertante, não ajuda a obra de Deus, não ajuda ninguém, não ajuda o pobre necessitado, nem o faminto, nem nada, só ele, só ela, e tudo, quanto mais, melhor. Tá fora da doutrina, não tá fazendo a vontade do Senhor. E aí Deus vai lá e abate, às vezes tira tudo dessa pessoa, para ele não perder a salvação, para ela não perder a salvação, que para Deus o mais importante é o irmão estar liberto, a irmã estar liberta para subir para o céu, não é ter riqueza e ter dinheiro não, e nem poder. Aí Deus desentroniza, tira a riqueza e tira poder. Para a pessoa se arrepender e passar os vales, passar os desertos que todo mundo tem que passar. Porque o crente bom é o crente provado com ouro no fogo e passa os vales, os desertos para virar gente e amar os irmãos e perdoar e tratar as pessoas bem, ter respeito e sair da vaidade, da soberba da vida, da arrogância, da prepotência. E, entendeu? Aí Deus vai tratando. Deus corrige os filhos que ama, meus amados irmãos. Agora o fariseu aqui, ele estava com raiva de Jesus. Estava lá dando de amigo, mas era um falso Simão. Como os outros fariseus que estavam com ele era falso. Estava querendo ver um meio de prejudicar Jesus. E aí uma pecadora sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ela creu, ela acreditou, mas era uma pecadora. Então é a sua fé que vai trazer o seu milagre. Não fica olhando para a multidão, não fica olhando para ninguém não. Naquele culto ela nem poderia entrar.
Naquela mesa ela não podia nem chegar perto daquela mesa lá, porque era sentado 10 varões, 10 de cada lado, um em cada ponta. O anfitrião e o convidado numa ponta da mesa e os demais ali ficavam às laterais. 12 pessoas, simbolizando as 12 tribos de Israel, para ter culto, circuncidado com aliança. Então as mulheres deles estavam lá, mas elas ficavam ali um pouco mais distantes. Então essa mulher não poderia nem entrar ali perto da mesa ali onde ele estava lá. E aí Jesus estava ali, ela veio correndo e a mesa bem baixinha, que eles iam fazer uma refeição ali também. E eles comem até hoje no chão, para lembrar de onde saiu, quando Deus usou Moisés para tirar o lado daquela água barrenta, daquele rio Nilo, quando ele tirou da escravidão de Faraó. Então, eles comiam no chão. Então eles continuam se humilhando na presença do Senhor para lembrar de onde Deus tirou eles. Então sempre lembre de onde Deus te tirou. Para que a soberba, a arrogância, a vaidade da vida não venham tomar seu coração e você saber que não é você que fez, não, foi Deus que fez na sua vida. Porque Ele que é grande, você não é nada, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Grande é o Senhor na nossa vida e nós não somos melhores do que ninguém. E Deus, Ele exalta quem Ele quer, Ele exalta o pequenininho, o abatido. Mas Ele abate o soberbo e dá graça aos humildes. Então seja humilde na presença do Senhor, seja humilde com as pessoas, trate todo mundo bem, e aí Deus vai te dar vitória. Agora Simão estava todo inchado lá, porque ele era o dono da casa, se achando o rei da cocada preta. E ele com os irmãos tirando com a cara de Jesus. Aí essa pecadora, não sei se ela entra correndo, não sei o que ela faz para poder burlar a segurança do ambiente. Ela passa e chega até Jesus. E ela por detrás de Jesus ali, ela já se joga no chão chorando, arrependida do pecado. Ela começa agora a chorar, olha, aleluia, chorando nos pés do Senhor. Olha isso. Aí diz aqui, ó, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com seus cabelos da sua cabeça e beijava-os. Então ela chegou chorando por trás de Jesus. Olha isso, irmãos, a humilhação do crente aí que se humilha na presença do Senhor, ele alcança a misericórdia. Coração contrito e abatido o Senhor não despreza. O Senhor Jesus Cristo diz, tudo que pedires no meu nome, lhe será concedido. Se creres, recebereis. E ela ali chorando nos pés de Jesus, clamando, pedindo a misericórdia de Jesus pelos pecados dela, e ela chorando, e com os cabelos dela, ela secando os pés de Jesus. Olha isso. Olha isso. E aí ela pegou o vaso de alabastro e começou a ungir Jesus. Olha isso. Quando isto viu o fariseu, versículo 39, quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Olha isso. Aí você vê o fariseu como é que ele é todo inchado, ele é soberbão, ele se acha o rei da cocada preta. Ele se acha a última Coca-Cola do deserto. Ele se acha o biscoito Mirabel. Tá entendendo como é que é? Ele se acha a bolacha Traquinas. Ele todo engraçadinho. Ele vem sorrindo, mas com aquele sorrisinho de maldade. Sabe aquela bolacha? Rachando a bolacha. Mas na maldade, você não é profeta, coisinha. Que se fosse esse, ele saber quem tá tocando aí, que você é uma pecadora. Olha a falsidade do falso. O falso, ele é assim. Tá entendendo? Irmão, nunca confia no cínico. O cínico, ele acha que todo mundo é falso, que nem ele. E todo mundo tá articulando e tramando que nem ele. E é por isso que eles é assim, eles não melhoram. O cínico é complicado. O falso cínico. Tá entendendo? Aí ele na falsidade com Jesus, ó. Tava lá, chamou o cara pra quê? Se tava na falsidade com o irmão. Pra que queria estar no lado do irmão se tava na falsidade com o irmão? Tá vendo? Não é sincero, não é íntegro, não é justo, não é correto, não é leal, não é justo. Porque eles queriam tramar contra Jesus, mas Jesus não é bobo. Aí Jesus está vendo o pensamento dele. Jesus ele falou consigo e Jesus leu o pensamento dele. Ele estava dizendo, você não é profeta coisa nenhuma não. Que quem está tocando nele é uma pecadora. Olha isso aí. Aí Jesus falou para ele, falou, Simão, deixa eu te contar um negócio aqui. Ele falou, dize a mestre, a falsidade, tá vendo? Eles até te elogiam, eles te fazem um elogio, te colocam lá em cima e tal, mas eles estão na falsidade, está na inveja, não quer ver o seu bem. Sabe, tem que amar as pessoas, mas tem que vigiar, porque senão a pessoa errada do seu lado, eles ficam tramando, articulando para ver um bem, uma forma de passar o rodo em você. Tem que vigiar depressa. E ali o que acontece?
Jesus falou, Simão, uma coisa eu tenho que te dizer. Ele falou, dize-a, mestre. Olha a falsidade aí. Ele falou, certo credor tinha 2 devedores. Um devia R$500 e o outro devia 50. Aí, Simão, os 2 não tinham como pagar. Os 2 estavam duro, descabelado, estava na prova no vale, sem dinheiro. E aí, a pessoa que era o credor, né? Aquele que tinha que receber o valor dessas pessoas que o devia, ele falou assim, não precisa me pagar mais não. Deixa pra lá, eu vou perdoar a dívida de vocês 2. De você que devia R$500 e de você que devia 50. Não precisa me pagar mais nada, tá perdoada a dívida. Deus abençoe. Aí eu te pergunto, Simão, quem é que vai amar mais? Aí Simão falou pra mim, eu tenho pra mim que é quem devia 500. Porque 50 é 50, mas 500 é 500, né? Aí Jesus falou pra ele, julgaste bem. Tá entendendo? Porque tem um texto dizendo assim, não julgueis para não ser julgados, que à medida que você julga o seu irmão, vos julgarão também, entende? Só que aquele texto, irmão, está dizendo para não julgar mal as pessoas. Não é para contender com as pessoas julgando mal, dizendo que não tem Deus na vida. Paulo vai dizer em outro texto que não é nem para tratar os irmãos com indiferença, sabe, com dúvida. Às vezes o irmão chega na igreja e o pessoal já olha assim, esse irmão não é de Deus, essa irmã não é de Deus. A Bíblia diz, irmão, que todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma vou lançar fora, Jesus falou. Porque todo que vem a mim foi o Pai que enviou. Jesus veio salvar o mundo e não condenar. Então não fica tratando os irmãos mal e as irmãs mal na igreja não, hein? Tem que tratar todo mundo com carinho, todo mundo é irmão. Se tiver um erro no irmão, um erro na irmã, Deus vai trabalhar e vai dar vitória pro irmão. Como vai dar vitória pra irmã. E às vezes você não tá enxergando que você é fofoqueira, é falsa, é invejosa e fica com o olho ruim, tramando contra as pessoas querendo ver a derrota. Você tá em pecado. Para com isso. Vigia depressa. Vamos só amar os irmãos, tratar todo mundo com amor e carinho aqui. Deixa Jesus tratar com os irmãos e Deus vai dar vitória. Porque você não é Deus para salvar, não é o Espírito Santo para convencer, então não seja o diabo para condenar. Está repreendido. Olha o Simão fariseu condenando lá. Aí Jesus logo viu, ficou chateadíssimo com ele. E aí Jesus falou para ele que ele julgou bem. Agora. Porque no primeiro ele julgou mal Jesus, que Jesus não era profeta não, Jesus era profeta ou não era? A Bíblia diz que ele era profeta, o ministério dele. Aí, não, mas Simão falou que ele não era não. Tá vendo como é que é? Então não liga pelo que as pessoas falam por você por aí. As pessoas vão falar que você não é aquilo que Deus chamou para ser. É o diabo na boca dele, na boca dela, falando que você é realmente aquilo que Deus chamou para ser. Não liga para isso. Não vai ficar ligando para a opinião de gente que nunca realizou nada, que não tem a presença de Deus, que não tem a chamada, não tem o poder de Deus. É o diabo usando essa boca para confirmar aquilo que Deus te chamou para ser na terra. E você vai ser sim o que Deus te chamou, porque ninguém vai parar o escolhido de Deus, a escolhida de Deus não. Marcha na terra que Deus é contigo. Marcha com o varão aí. Deus é contigo, amado irmão. Deus é contigo, ovelhas amadas. Em nome de Jesus, amém, servo de Deus, amém, serva de Deus. Você vai vencer aqui. Que história é essa de fariseu pilantra aqui? Você vai marchar. Deixa os fariseus falar o que quiser. Você vai caminhar e vai vencer. Que vai triunfar. Deus chamou para coisas grandes, você vai vencer sim. Em nome de Jesus. E aí o que acontece? Automaticamente, Jesus olhou e viu a safadeza dele. Falou, tá se achando. Quer ser melhor do que os outros. Então eu não sou profeta coisa nenhuma, né? E a mulher aqui também é uma pecadora, não vale nada. Aí Jesus vem na sujeira do coração dele, ele na maldade. Com Jesus, que ele era falso, aí em pecado. Invejoso, falso, traidor. Com pecado. Tá entendendo? O mal do ser humano é achar isso, que ele é sempre melhor do que os outros, mas às vezes a pessoa não olha para dentro de si e não vê o seu pecado. Como Paulo disse, se o homem julgasse a si mesmo, ele não seria julgado. Então todo dia você tem que fazer um check-up, assim, uma radiografia, um ultrassom, lá do seu coração, no íntimo, tudo, ver como ele tá. Aí você vê a sujeira, vê o que tem pecado, coisa ruim, coisa que não agrada a Deus. Você fala, não, vou jogar isso aqui fora que é entulho, isso não presta, vou tirar da minha vida, vou fazer direitinho, vou agradar o Senhor, vou sair do pecado. E aí Deus fica feliz. E aí todo dia você melhora. Não fica olhando para a vida de ninguém, olha para a sua. Porque quem fica olhando para a vida dos outros agrada a Jesus, Jesus fica chateado. Quando você fica contendendo, falando da vida dos outros, Jesus fica triste. E aí, meus amados irmãos, para concluir, que eu vou terminar a mensagem agora, o que acontece? Jesus colocou ele no devido lugar, ele. Porque Jesus veio consertar as coisas e colocar as coisas no devido lugar. Jesus conserta. Ele estava se achando melhor do que os irmãos, estava se achando melhor do que Jesus, estava se achando melhor do que a irmã. E aí Simão falou, Jesus falou para ele assim, tá vendo essa mulher aqui, ó? Eu entrei na sua casa, você não me ungiu com um beijo santo, um ósculo santo, dizendo que eu sou seu irmão. Você não ungiu a minha cabeça aqui com óleo, dizendo que eu sou ungido de Deus. Você não lavou os meus pés e as minhas mãos aqui, ó. Mas essa mulher, entretanto, Simão, ela tá lavando os meus pés não é com água da torneira, não.
Ela está lavando os meus pés com as lágrimas dela e enxugando com seus cabelos. Você não me deu um pinguinho de azeite na cabeça dizendo que eu sou irmão, não. Mas essa mulher aqui, ela está me ungindo com unguento, com um vaso de alabastro com unguento. Olha isso. Por isso que eu digo que lhe perdoado lhe são seus muitos pecados. Porque quem muito é perdoado, muito se ama. Mas quem pouco é perdoado, pouco se ama. Então entenda bem, você pode julgar bem ou julgar mal. Se você julgou aquele irmão lá falando que ele não é de Deus, você julgou mal. Julgou que aquela irmã não é de Deus, você julgou mal, você julgou errado. Aquele irmão não é profeta não, você julgou errado, julgou mal. Aquela irmã não é profetisa não, julgou mal, julgou errado. Ame os irmãos, deixe os irmãos ser o que Deus chamou para ser, vamos tratar todo mundo bem, pronto, irmão. Esse aí é o mandamento. Amar o seu próximo como a você mesmo. E o primeiro maior é colocar Deus sobre tudo e todas as coisas. De todo o coração, todo o seu pensamento e a sua alma. Se você fazer essas duas coisas, você está salvo, tem a sua salvação. Porque quem ama o próximo como a ti mesmo, não fala mal dele, não fala mal dela, não tenta puxar o tapete dele, não fica com fofoca, não fica com mentira, não fica com calúnia, não fica procurando problema, não fica ali tentando passar o rodo, não fica perseguindo, nem caluniando. Ah, por aí você já vai vendo. Então, vai pegando a visão e já vai melhorando. Porque aqui é crente praticante aqui da palavra de Deus aqui, que faz a palavra de Deus aqui, ó. Não é só o que fica ouvindo, não. Porque os ouvintes eles não melhoram, fica trazendo inferno, fazendo problema, prejudicando a obra de Deus. Porque as pessoas não querem estar na igreja por causa de fofoca, né, irmão? Por causa de soberba, de gente maltratando os irmãos, tratando os irmãos com diferença. Ah, aquela irmã pecou, já quer tacar pedra na irmã. Aquele irmão pecou, já quer tacar pedra no irmão, já fica com raiva, trata com diferença. Que história é essa? É coisa de fariseu, hein? Se a irmã tá fria espiritual e pecou, tem que abraçar a irmã. Que nem Jesus abraçou aqui a pecadora. Jesus falou te perdoar. Então vai em paz, falou para ela, vai em paz, que lhe perdoado lhe são seus muitos pecados. Porque você muito amou. Olha isso. Agora os pecados do fariseu Deus perdoou lá? Jesus perdoou? Não perdoou não. Jesus entregou a bênção para ele, a vitória para ele? Não entregou não. Jesus não entrega a vitória para fariseu. O fariseu fica chupando o dedo assim, ó. Só olhando, né, as pessoas receber a bênção, a vitória, fica assim, chupando o dedo, querendo a vitória, passa anos e nunca avança na vida. Não avança na vida espiritual, não avança na vida material, não avança em várias áreas da vida e fica ali sofrendo ali, ó, só chupando o dedo e vendo a pecadora, o pecador que fala, esse homem não presta não, aquela irmã não presta não, que é uma pecadora, coisa de fariseu. Mas Jesus não escolhe como o homem escolhe não, e Deus não vê como o homem vê não. Deus vai chamar o excluído, o abatido, o abandonado, o perseguido, o desrespeitado, aquele que ninguém interessa. É esse aí que Deus está procurando. Porque aí você vai ver aquela pessoa injustiçada, passou vários tipos de prova, de humilhação, sofrimento. Deus falou, não, pera aí que agora é a sua vez, eu vou te exaltar. Porque os humilhados são exaltados, mas todo exaltado é humilhado. Aí Jesus falou para Simão, Simão não estava entendendo que ele era o que devia 500. Ele era o que devia 50, ou seja, aquela mulher, ela realmente devia mais. Ela tinha mais pecado. E Simão era o que devia 50, que tinha menos pecado. Mas porém nenhum dos dois ia pagar, conseguia pagar, entende? Nem ele que devia 50, que tinha pouco pecado, mas também tinha, e não conseguia pagar não. Jesus que veio aqui, como o Cordeiro vivo do céu, que tira o pecado do mundo, que morreu por ele, por mim, por você, por todos, aquele que nele crê. A Bíblia diz que Deus deu a vida do seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas veio ter a vida eterna. A Bíblia diz que Deus veio salvar o mundo e não condenar o mundo. Então não fique condenando as pessoas, não. Deixa Deus trabalhar na vida dos irmãos, tá? Não seja um fariseu, não um Simão da vida. Se tivesse Simão aqui, melhora. Simão fica chupando o dedo e não tem vitória de Jesus. Jesus coloca no devido lugar. E aquela mulher tinha muito mais pecado. Ela devia 500, ó, pecou muito a irmã. Errou bastante. Só que Jesus falou, aquele que muito é perdoado, muito se ama. Aquele que muito é perdoado, o que acontece? Ele sabe que ele é falho, ela sabe que ela é falha, pecadora, então ela não quer ser melhor do que ninguém. Quando a irmã caiu, o irmão caiu, ele vai entender. Vai falar, nossa, coitada, a irmã caiu, mas Deus vai dar vitória. Deus vai levantar a irmã, e ela vai orar pela irmã, e vai orar pelo irmão, e Deus vai dar vitória. Porque ela sabe de onde Deus tirou ela. Ele sabe de onde Deus tirou ele, e ele se coloca na posição de vaso de Deus agora, não querendo ser superior a ninguém. Que o próprio Jesus, ele veio aqui, ele não usurpou querer ser Deus, não. Mas ele se humilhou e molhou até a morte de cruz. Ele lavou foi os pés dos apóstolos, ensinando eles como é que tem que fazer a obra do Senhor. Então é com amor. Tá entendendo como é que é? Agora não mistura um profeta quando ele tem que dar lugar para Deus e Deus tá com fúria não, tá?
Mas isso é coisa para profeta, é de outra coisa. É que eu tenho que falar que eu sou profeta. Na hora que Deus me chama e vem daquele jeito, a pessoa fala, peraí, mas o irmão tá fora da conduta. Ah, o irmão tá meio exaltado, ele tá meio doidinho. Mas se cumpre tudo a palavra de Deus aí, ó. Isso aí ninguém pode falar não, que não se cumpriu não. Se cumpriu, tá cumprindo. E se tem gente que não melhorar aí, vai pagar por isso. Vai ficar, olha, os irmãos já sabem aí, quem é, ó, vigia de pressa. Não tem nada a ver com o problema de ninguém. Quem procura e apronta, depois acha. Passou do limite. Quem passa do limite, a taça transborda do pecado e vem a justiça de Deus. E eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é Deus que está fazendo. Amém, irmãs? Então, Simão agora, Jesus coloca ele no devido lugar dele. A mulher devia mais mesmo? Devia. E ele devia menos? Devia menos. Mas também, se não fosse Jesus, ele queimava no inferno. Porque Jesus é o Salvador. Então, ou seja, ele devia só R$50. A mulher devia muito mais e não tinha como pagar. E ele devia menos, mas também não conseguia pagar. Tá vendo como é que é? O hipócrita, como é que é? Ele se acha melhor do que o outro, mas ele não consegue fazer também as coisas, não. Se não for Jesus, ele tá perdido. Não, mas ele se acha santão, melhor. Ele é isso, ele é aquilo. Aí quando vai ver, ele não arruma nada, fica chupando o dedo. E aí aqueles que eles acham, esse é um pecador, essa é uma pecadora, Deus vai dar vitória pro irmão. Aí Deus vai dar vitória pra irmã. O próprio Jesus disse que os fariseus, tinha um fariseu que ele estava orando, Senhor, ainda bem que é isso, é que é aquilo, que eu sou melhor do que as pessoas, e bibibi, ele ficava ali por ali pela cidade se dando melhor. Mas tinha um pecador que estava, Senhor, me perdoa que eu sou um pecador, tem misericórdia na minha vida, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, perdoa os meus pecados, me dá força, porque o irmão queria melhorar, estava procurando melhorar. Já o fariseu, ele era um hipócrita que ficava condenando as pessoas. Olha isso. Isso não quer dizer que quando Deus usa um profeta para corrigir, para a pessoa sair do pecado, tem correção. Deus corrige o filho que ama, vai falar, sai do pecado, abandona, aí vai falar os pecados. Deus é velho e fala, não mistura as coisas. Agora um homem desse também, ele não vai ficar por aí pelas ruas da cidade aí também, querendo passar o rodo e prejudicando a vida das pessoas, falando mal das pessoas, não, que isso é coisa de fariseu. Tá entendendo como é que é? E aí o que acontece? Jesus fez ele julgar bem. Olha isso, quem devia, quem era o melhor, quem vai amar mais, Simão? Que devia R$500 ou 50? Quem eu tenho para mim quem devia 500, Senhor. Aí Jesus falou para ele, julgaste bem. Então você pode julgar bem ou julgar mal. O hábito de julgar é o que nos traz o discernimento. A gente tem discernimento das atitudes das pessoas e agora a gente sabe se ela tem uma boa conduta ou não, como é que é a situação. A gente sempre vai estar julgando, irmão. Então você pode julgar bem ou mal. Não tem como. A Bíblia diz que é um tribunal dentro de nós e vamos julgar os ímpios e os anjos no dia mal. Principalmente eu que sou um juiz. Amém? Então não tem como. Mas eu vou olhar a situação como Jesus olhava. E aí eu vou julgar bem. Como Jesus falou para ele, julgar bem. Porque ele era o que devia 50 e não podia pagar. E a mulher era que devia 500 e também não podia pagar. E quem amava mais? Jesus falou, quem estava amando mais é ela. E ele falou a verdade, que quem amava mais é quem pecou mais. É verdade, quem pecou mais ama mais, tem mais amor, tem mais misericórdia, tem mais bondade, tem mais compreensão, tem mais misericórdia, entende o sofrimento do outro, porque já passou por muitos erros. Agora tem gente que às vezes nasceu na igreja, está na igreja a vida inteira, ele quer ser mais santo. Ele acha que ele tem mais direito, ele acha que é melhor do que as pessoas, ou ele acha que ele chegou primeiro, ele é mais digno, ele é isso, ele é aquilo, bibibi, bobobó. Aí Deus vai e pega o outro pequenininho e o menor lá e tudo cheio de pecado, aí Deus limpa, enche do poder, dá o poder e fala que é ele que vai ser. E aí, quem que vai pedir? Que se ele escolheu, foi ele. Deus sempre escolheu o menor. Deus sempre escolheu o excluído, o abatido, o abandonado, o perseguido, entendeu? O maltratado. É isso aí que Deus escolhe. Mas vai passar esses vales, vai passar os desertos. Tá entendendo? É o processo. José foi assim, Davi foi assim, apacentava as poucas ovelhas, com o rosto queimado de sol, sofrido e tudo, e aí ele passou e depois Deus deu vitória. Amém, igreja? Então você pode julgar bem ou julgar mal. Você escolhe. Só que tudo que um homem semear, certamente colherá. Não seja um fariseu pilantra que fica julgando mal as pessoas, condenando as pessoas, não. Seja igual Jesus que julga bem. Ah, essa irmã errou, mas não tem problema, Deus vai dar vitória. Porque às vezes a pessoa nem errou, né, irmão? Às vezes é fofoca, às vezes é mentira, é calúnia do diabo, às vezes a pessoa nem fez nada. Se a pessoa errou, já é um problema dela e Deus, né? Você não tem nada a ver com isso. E se for mentira e não é verdade, você está fazendo uma injustiça, e aí? Não é ruim isso aí, irmão?
Então, na dúvida, é melhor não deixar todo mundo em paz, amar os irmãos como Cristo amou, amém, uns aos outros. E a gente vai amar entranhavelmente, todo mundo aqui é irmão, todo mundo é irmã, amém? A Bíblia diz que temos paz e comunhão uns com os outros, o Espírito Santo de Deus nos liberta de todo pecado. Amém, meus amados irmãos? E não tem ninguém grande aqui, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não. E a vitória é nossa aqui, em nome de Jesus. Recebe a bênção aí, irmão. Recebe a vitória aí, ó. Recebe o sucesso aí, ó. Deus é contigo, vaza. Deus é contigo, varoa. Amém, meus amados irmãos? Deus amado e poderoso, obrigado por essa palavra. Guarda os irmãos da força, da vitória, Senhor. Ajuda a obra a crescer. Levanta, Senhor, os irmãos para que amem uns aos outros, Senhor, meu Deus amado, de verdade, Senhor. Joga por terra a pilantragem, a mentira, a soberba, a arrogância, a prepotência e dá vitória para nós. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Sela com a minha aí, o que dois concordar na terra é concordado no céu. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.